Bom dia. Seja bem-vindo a Farol Santander. Estou tentando fazer todas as coisas certinhas, porque, escuta, você tem que entrar por acá, e então peguei primeiro o microfone. Então, seja bem-vindo a Farol Santander, a Oitavo Andar, que é uma arena, justamente a ideia é que vocês possam olhar, que se está olhando para o futuro, quem as pessoas que estão fazendo no dia a dia esse tipo de mudança. Meu nome é Alejandro Castanheu, sou de Garimpo de Soluções, que faz a curadoria do espaço. A ideia é, a gente recém estava perguntando, todos estes encontros vão ser disponibilizados no site de Garimpo de Soluções e também do próprio Farol Santander, na brevidade. Só que são 22 encontros, foram dos 5 continentes, em muitos idiomas, então a gente está disponibilizando tanto em português, em inglês e em espanhol também. Então, a brevidade vai ter também os vídeos. A gente vai começar hoje falando do futuro do trabalho, um trabalho que cada vez está mais perto, já estamos muito nessa mudança. A gente convidou para este ciclo a Ronaldo Fragoso, sócio de Deloitte desde o ano 2003, actuou nos últimos 5 anos como líder no Brasil da prática de Risk Advisory e participou de números de proyectos especiales de auditoría y consultoría, con énfasis en la revisión de riesgos y controles en procesos críticos de negocios y de ambiente de tecnología de información. Tive como responsabilidade allí, o sea, verbalicé, pero no es así, a coordinación de ejecución de proyectos de gobernanza corporativa, auditoría interna, gestión de riesgos, la revisión de implantación de políticas y procedimientos, la implantación de controles de sistemas integrados de gestión y principalmente na adherencia aos requerimentos e certificações de controles internos para empresas de capital aberto no Brasil e no exterior. É formado na computação pelo Mackenzie, com pós-graduação em Administração de Economia pela Fundação Getúlio Vargas, onde também dá curso mestrado profissional. Ronaldo, se quer ir aproximando. E também para no bate-papo, por favor, Ronaldo, seja bem-vindo. Na dobradinha, que vai ser uma triadinha, Ricardo Basaglia inició su carrera de emprendimiento con un portal de internet, adquirido posteriormente no grupo de investidores. Ingresó na Michael Page en el año 2007, siendo responsable pela startup de negocio e escritorio no país. Hoje, como director executivo, é membro do board do grupo. Lidera alguns dos escritórios de Page Group no Brasil, entre eles Michael Page, Page Personal e Page Interim. É conselheiro de empresas no Brasil, investidor anjo e mentor de startups e ainda mestrado em administração de empresas pela FGV. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo. Prometo que ele vai falar melhor que a gente em português. Ele fala melhor, isso seguro. E não esqueçam que todo mundo hoje é torcedor de River, mas isso é outro tema. Na mediação a gente convidou um jornalista amigo, Claudio Gradiloni, formado em jornalismo na PUC e economia na USP, com MBA em finanças da USP. Claudio Gradiloni escreve há anos sobre tudo e você precisa saber para fazer seus investimentos onde renderem mais. Antes de se tomar de editor de finanças de Isto é Dinheiro, editor de finanças de Examen, editor do Estado de São Paulo e de Gaceta Mercantil. Por favor, Claudio. A gente vai fazer um percurso de 30 minutos de apresentações, depois Cláudio vai fazer as considerações e a gente abre o microfone para todos vocês poder fazer perguntas, qualquer tipo de dúvida e sejam de novo bem-vindos. Por favor. Agora sim. Alô, alô. Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí o convite do Santander aqui para participar. É uma honra, uma satisfação aqui, tanto com o Ricardo quanto com o Cláudio aqui, participar dessa arena. É sempre um momento bom para a gente refletir do que está acontecendo. Como... Aqui, né? Isso. Na verdade, eu trouxe um material para compartilhar com vocês, mas antes até de falar um pouquinho do material, muitas vezes aquilo que a gente está discutindo sobre futuro do trabalho, revolução industrial, as novas dimensões, na verdade, isso é um desafio para todos nós. A gente vai ver até um pouquinho de que as pesquisas que a gente tem, elas trazem um nível de preocupação para todos nós, mas também trazem um nível de oportunidade do que a gente vai ver pela frente, o que isso vai mudar um pouquinho em relação ao que a gente tem visto até hoje, né? Então, como foi comentado, eu atuo nessa área assim na área de auditoria, consultoria há quase 30 anos. Eu já atuei em outras empresas. A gente, por conta desse tipo de experiência,
A gente presta serviço para várias empresas, de familiares a empresas de capital aberto, multinacionais. Então, eu acumulo uma experiência boa e fiquem à vontade para vocês perguntarem. Logicamente, eu não posso mencionar nenhuma específica por questões de confidencialidade, mas a experiência que a gente tem visto do que tem acontecido com essas empresas, ela tem sido bem interessante. E o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa questão da Revolução Industrial, da Indústria 4.0, é o que está acontecendo no mundo, ou seja, por que a gente, e a Deloitte especificamente, que é uma empresa global também, a gente tem o relatório fechado agora em junho desse ano, a gente tem 280 mil pessoas no mundo, opera em mais de 45 países, um faturamento de quase 50 bilhões, e a gente tem uma preocupação muito grande do exatamente como é que a gente vai lidar com essas pessoas, o futuro do trabalho, como é que a gente vai qualificar, reter, atrair. Tem uma série de também preocupações para o nosso negócio, mas também para os nossos clientes. Então, isso tem muito a ver com o nosso propósito em relação a como a gente vai enxergar o mundo nos próximos anos. Só um dado interessante para vocês, um dos projetos que a gente tem, todo ano a gente contrata entre 70, 80, quase 100 mil pessoas no mundo inteiro, entre pessoas novas, novos trainees. Aí tem um convite para quem quiser, entrem no site e vejam, tem programas importantes de abertura para as pessoas que estão recém-formadas, mas também pessoas experientes com algumas qualificações. E a gente tem um projeto, um propósito de ajudar essa transformação em que, até 2025, 2030, ou seja, em 5 a 10 anos, a gente tem um desafio de treinar entre pessoas próprias e qualificações em universidades, em cursos e treinamentos, quase 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. É um projeto grande que visa exatamente o que a gente está enxergando aqui em relação a essa nova revolução industrial. E por que a gente está tratando desse conceito de indústria 4.0 ou revolução industrial? Então, para a gente falar um pouquinho, é que o que a gente já está vendo e é o nosso mundo de hoje, né? Então, cada vez mais essa transformação do que a gente está vendo, essa mudança entre o que é o físico e o digital, ela tem acabado. A gente está enxergando que essas barreiras que existiam no passado, elas estão sendo modificadas e a gente tem visto isso no nosso dia a dia. A gente estava até comentando agora um pouquinho ali, todos nós, como pessoas, não só as empresas ou aquilo que elas fazem, mas nós, como pessoas, a gente já tem uma transformação do que a gente faz, né? Ou seja, a gente já vai muito menos ao banco do que a gente ia no passado, quer dizer, vários aqui até estão começando a ir no banco agora, mas estão abrindo as suas contas ainda, mas alguns aqui que já usam o banco há mais tempo sabem que internet banking, ou seja, aquilo que você consegue fazer com aplicativos, já evita que você tenha. Isso já é uma transformação digital, à medida que você tenha disponibilidade de serviços, você não precisa ir fisicamente, né? Ou seja, fazendo aqui a analogia entre físico e digital, você não precisa mais ir fisicamente num lugar, não depende daquela agência física para você resolver o problema, você resolve isso pelo próprio sistema aplicativo do banco, pela internet. A gente não precisa mais ir no supermercado para ir fazer compra, você pode comprar pelas lojas virtuais, você não precisa comprar mais livros, você não precisa comprar mais filmes. Tá? Os mais antigos aqui, vários de vocês não foram, mas a gente alugava vídeo em locadora, acreditem, existia isso há alguns anos atrás, então essa figura de a gente alugar vídeo também não existe mais, porque era o físico sendo transformado em digital. Outro aspecto é que, por exemplo, agora a gente tinha que procurar o táxi no ponto, era uma dificuldade. Hoje você pega o aplicativo, então Uber, 99 e as localizações com eles também facilitam a nossa vida. É isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de transformação digital, sem a gente perceber, não precisa nem um grande especialista, essa é a mudança que a gente está falando da indústria 4.0. E isso vale para todos os setores que a gente pode imaginar, tem algum efeito, direto ou indiretamente. Alguns mais, outros menos. Empresas da área financeira com maior preocupação de transformação, mas também tem do setor automotivo, setor de varejo e assim por diante. Então, e quando a gente fala de indústria 4.0, também um outro aspecto é que ele é muito além da indústria, né? Quer dizer, a imagem que a gente tinha um pouco de transformação de robôs, só aqueles robôs da indústria automotiva que pegavam uma peça, tirava. Esse robô vai continuar, mas eles vão ter outros tantos robôs que vão sendo adaptados e vão entrar na nossa vida de alguma forma. O exemplo que eu gosto de dar também agora é exatamente a nossa interação quando a gente liga seja para a empresa de telefonia ou para a empresa de TV a cabo ou para o banco, você, sem saber, você já está interagindo com algum robô que está respondendo para você, porque ele já tem algumas coisas pré-definidas. Então, quando a gente fala dessa condição de
transformação ou de integração. Cada vez mais as empresas vão se tornar digitais, elas vão estar mais interconectadas, elas vão estar mais autônomas, elas vão ter uma série de informações que, no passado, elas não tinham. Mas tem um fator. Por que isso aconteceu? Se a gente olhar neste gráfico aqui, do lado esquerdo, aqui, né, das empresas digitais, e do lado direito, a gente vai entender por que isso é. A viabilidade tecnológica fez com que isso acontecesse, ou seja, a questão de robótica, analítica, inteligência artificial, tecnologias cognitivas, computação, ou seja, tem a quantidade de informações aí são várias, mas o principal é que houve um barateamento dos custos de tecnologia. Então, tem uma teoria que é a lei de Moore, que a cada 18 ou 24 meses você dobra a capacidade com a metade do custo, e isso faz com que aspectos que a gente não tinha como viabilidade, que são, todo mundo aí hoje está com os seus telefones celulares, está certo? A gente consegue acessar várias coisas daí, porque a conexão ficou mais barata, o serviço ficou mais barato e viabilizou várias coisas que a gente não tinha no passado. Então, isso aqui mudou significativamente, muda as nossas vidas e, consequentemente, também as empresas e as pessoas têm que se preparar para isso, e é isso que a gente está estudando, é isso que a gente vai enxergar do futuro. E por que isso é tão representativo? Por que isso toca tanto a gente na questão de futuro do trabalho? Porque se está mudando tanto, e nós estamos falando tanto dessa questão da revolução industrial, as pessoas têm que se preparar de maneira diferente, as pessoas vão ser contratadas de maneira diferente, as pessoas vão trabalhar de maneira diferente. Quando a gente começou a trabalhar, nós estamos até conversando um pouquinho, quando eu mesmo entrei para trabalhar em anos 90, a condição era uma onde você tinha uma perspectiva de trabalho por muitos anos na mesma empresa, as empresas grandes, assim. Isso era uma perspectiva que tem sido modificada. Agora a gente tem uma dimensão diferente, você tem um tempo de vida maior e tal. Isso está mudando também, até mesmo na questão da perspectiva das pessoas, das empresas e até mesmo da questão de futuro, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho do que isso representa e por que também a gente está reforçando isso, e eu vou dar alguns dados depois da pesquisa para vocês. Como eu comentei, essa transformação, essa revolução industrial, a indústria 4.0, ou seja, tudo a gente está tratando hoje como 4.0, a saúde 4.0, a mobilidade 4.0, o futuro da cidade, tudo isso, mas tem uma razão de ser, que é, e inclusive alguns pensadores ou cientistas já estão falando do que vai ser a 5.0, mas vamos ficar na 4, que já por si só já é um grande desafio. Mas ela, como eu falei, é muito além da indústria, então aquilo começou na Alemanha, esse termo da indústria 4.0 surgiu com a indústria automotiva, porque o berço da indústria automotiva mais avançado fica na Alemanha, e lá eles começaram a discutir como é que seria essa mudança para os carros elétricos, carros autônomos, a transformação do que isso se daria, como é que se daria em relação ao comportamento das pessoas, se elas usam um carro, aquela perspectiva de que a gente sempre queria ter carro. Alguns dos mais jovens aqui provavelmente já não vão ter mais essa perspectiva de ter o seu carro, pode compartilhar, pode usar o carro de outro, ou seja, isso está mudando, inclusive, o comportamento das pessoas. Mas, além disso, saindo um pouco dessa questão da pessoa, também tem um efeito social. Imaginem que, se a transformação da indústria automotiva ela for tão radical a ponto de que, por exemplo, os caminhões se transformarem em autônomos, como é que a gente lida com os motoristas de caminhões? Onde, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma das funções ou das quantidades de empregos maiores que tem lá são os motoristas de caminhões. Como é que você lida com isso? Então, tem um problema social que você tem que lidar também para readequar esta mão de obra e como é que você faz essa transição, como é que você cria regulamentações a partir disso, como é que você cria políticas públicas, como é que você cria as empresas se adequando a isso. E também, mais do que isso, é como é que a tecnologia vai lidar com tudo isso. Porque eu gosto de dizer, se a gente hoje acha que os telefones funcionam, a gente acessa o banco, a gente pede o aplicativo e tal, o Waze ou o Uber, etc., só são o que são porque a tecnologia viabilizou e não serve para nada. Certo? Às vezes, se você apertar o botão no seu telefone e ele não funcionar, ele não conectar, aquele aplicativo não tem função absolutamente nenhuma. Então, a tecnologia tem um fator fundamental de viabilizar essas novas demandas. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que vai ter que ter uma transformação completa das empresas, e é isso que está gerando esta inquietude ou esta ansiedade no mundo empresarial, onde a gente lida mais, mas a gente também tem uma preocupação grande do ponto de vista de preparação das pessoas, humano, é o que a gente vai mostrar um pouquinho, mas essa quantidade de informações e essa forma como as empresas lidam com isso tem mudado radicalmente,
e isso é um grande desafio, porque se a gente hoje já tem uma dificuldade, porque a gente tem hoje, seja ele pelo e-mail, pelos grupos que a gente participa do WhatsApp, as informações que a gente tem, como é que a gente lida com tudo isso, imagine isso num ambiente empresarial, onde são, não diria nem milhares, mas centenas de milhares de informações por milissegundo, e como é que isso você consegue lidar. Então, tem um outro desafio na quantidade de informações também. Mas agora vamos a alguns aspectos do que a pesquisa trouxe, que acho que isso é importante também para a gente tirar um pouco do subjetivismo, onde a gente perguntou para esses 1.600 executivos do mundo inteiro. Essa pesquisa foi feita agora, em 2018, ou seja, ela é bem recente. Ela foi feita em 19 países, com uma quantidade de empresas e pessoas bem significativa. E a gente tem uma parte do Brasil, que são 102 executivos brasileiros e empresas com faturamento acima de $1 bilhão, então são bem representativas também, certo? Então, só para a gente ter uma dimensão, assim, hoje no Brasil nós temos mais ou menos 350 empresas de capital aberto e que representam aí um volume grande, e uma parcela grande delas que tem aí um faturamento acima de $1 bilhão, e entre outras empresas que não necessariamente estão no mercado de capital aberto, mas também tem um faturamento desse tipo, mas que a gente interage com várias delas aí no nosso dia. E por que então a gente fez essa pesquisa global e por que dessa importância dessa pesquisa? Porque isso vai mudar significativamente o que a gente vai enxergar nos próximos anos, e principalmente em 4 aspectos, mas que eu vou comentar depois. No aspecto do que é a estratégia dessas empresas, o que isso muda em relação à tecnologia, o que muda em relação às pessoas em si, que a gente vai explorar um pouquinho aqui no nosso debate. Mas um quarto elemento também que eu gosto sempre de enfatizar, que a gente ainda tem pouca dimensão, e até aquilo que realmente vai mudar o nosso dia a dia mesmo, que é esse novo ecossistema que está sendo criado a partir disso. Mas eu queria aqui algumas conclusões principais dessa pesquisa que acabam refletindo para todos nós, né? E a gente aqui também se inclui, né? Então, eu brinco dizer que, por mais que a gente esteja estudando, e eu já temos conversado bastante sobre isso, dizer que alguém pode se considerar especialista nesse assunto ou preparado é muita pretensão. É alguém dizer que tem um nível de preparo para isso, né? Quando a gente vê até nessa pesquisa falar que 1/3 dos executivos se dizem preparados para essas mudanças, é realmente muito desafiador dizer que está preparado para tudo que vem por aí. Mas, ainda assim, globalmente, só 1/3 das pessoas se dizem preparadas. Então, aí vai a nossa primeira reflexão da pesquisa. Nós temos um espaço para nos preparar, porque o mundo inteiro tem que se preparar para esse novo desafio. Não é só que a gente tem essa relação, o Brasil, nossos problemas aqui de infraestrutura, políticas públicas, nosso ensino é ruim, nós passamos agora por cenários de crise econômica, os últimos 3 anos, tudo isso é verdade, mas o mundo inteiro está tratando com essas mudanças, porque ninguém ainda consegue se dizer preparado para isso na dimensão 100%. E ainda que os que dizem preparados, ainda como eu falei, tem uma condição ainda de preparo grande. Por outro lado, das empresas. Então, a gente perguntou para as pessoas que estão aqui diretamente, e a gente perguntava também das empresas que elas trabalhavam. E aqui é um outro achado aí da pesquisa importante. Menos de 15%, ou 14%, para ser mais exato, das empresas estão preparadas para essas transformações. Ou seja, isso também mostra que mesmo empresas grandes, e eu tive a oportunidade, nesse último ano, de visitar as maiores empresas de tecnologia, sejam elas desde Google, IBM, Facebook, Amazon, Intel e etc., e todas elas também estão se preparando para esse novo mundo, ainda que são as maiores empresas que valem $1 trilhão, para a gente ter uma dimensão do que representa isso, Apple, a Google e a Amazon, que são essas que estão chegando próximo a esse nível, elas valem mais do que todas as nossas empresas conjuntas aqui no Brasil, das empresas de capital aberto. Certo? Então, estas empresas têm uma preocupação de se preparar, imaginem as demais. Então, esta aqui é as transformações que a gente vai ver, e é isso que a gente tem que estar atento, porque se, por um lado, a gente vai ter uma mudança grande e vai ter impactos em algumas funções ou empregos que vão ser provavelmente extintos, dos mais repetitivos aos de menos valor agregado, nós vamos ter uma criação de novas outras oportunidades gigantescas em várias áreas. E, como eu comentei, quais são as 4 principais áreas de abordagem dessa pesquisa e o que a gente já perguntou e como é que elas estão distribuídas. Então, a primeira coisa que a gente perguntou é como é que essas pessoas e as empresas que elas trabalhavam enxergavam a estratégia nos próximos 3 a 5 anos. O que mudava isso em 3 a 5 anos e, portanto,
o que ela enxergava dessa mudança, certo? Então, a pergunta era especificamente em relação à estratégia. Depois, essa questão de tecnologia, que é um grande viabilizador, volto a dizer, muitas vezes a gente enxerga essa questão de mudança tecnológica como principal, e ela não é o principal, ela tem os outros aspectos que também mudam, mas essas questões de inteligência artificial, a parte de Big Data, a parte de robótica, a computação cognitiva, tudo isso é parte dessa questão tecnológica e tem um desafio de como as empresas vão lidar com tudo isso. A gente pode até comentar um pouquinho do porquê que essa questão também está levando a essa corrida tão grande em relação a essas mudanças tecnológicas. Esse terceiro pilar de pessoas, a gente vai explorar aqui bem, porque isso muda significativamente o que a gente está acostumado. Como é que a gente lida com esse novo contexto, como é que a gente vai ter que se preparar. O Ricardo, que é bem mais especializado do que eu em relação a isso, vai poder contar um pouquinho da preocupação de formação, de qualificação e o que as empresas estão buscando, como é que é esse desafio, porque isso que já está acontecendo, não é algo, volto a dizer, pessoal, quando a gente está falando disso aqui, não é algo que a gente está dizendo, isto vai acontecer. Não, isto já está acontecendo, eu dei alguns exemplos do que a gente já está vivenciando isso na prática, mas a velocidade dessa transformação ela é muito maior do que as mudanças que aconteceram no passado, portanto, isso é algo que a gente tem que estar muito atento, porque, por um lado, pode impactar negativamente, por outro lado, pode impactar positivamente, a gente tem que enxergar os dois lados disso. E a quarta dimensão, que essa a gente ainda tem pouca a informação do que realmente vai mudar, mas essa questão do ecossistema, do que muda na sociedade. Eu vou dar um exemplo claro do que isto representa, essa mudança. Quando a gente falou sobre, por exemplo, carros autônomos, isso foi puxado pelas empresas automotivas, nessa transformação, como é que eu faria toda essa automação, passando pelos carros elétricos, a automatização completa, a sensorização dos veículos para eles poderem dirigir. Vocês já devem ter visto aí os carros monitorados pelo Google, que ele faz movimento autônomo. Isso gerou uma onda de transformação, inclusive, nas empresas de autopeça. Então, por exemplo, as empresas que fornecem peças para as indústrias começaram a se movimentar também, e uma delas foi a indústria de pneus. E o que a indústria de pneus descobriu? Que, se isso viraria um carro autônomo, por que as pessoas continuariam comprando pneus? Para que as pessoas usam pneus? Certo? Se eu posso transformar aquele produto num serviço, que é um termo meio feio que a gente usa, que é servitização, mas se eu transformo isso num serviço, as pessoas teriam mais interesse em usar. Porque aqui entre nós, quem daqui teve interesse em usar um pneu depois de que ele foi usado, tá certo? Quer dizer, porque a gente, especificamente para botar no carro, mas nessas transportadoras também tem um enorme problema. E tem um problema ambiental. O que eu faço com esse pneu depois? Para descartar, reciclar, etc. Então, se eu conseguisse transformar aquele pneu num serviço, eu agregaria aquilo, em vez de comprar como um produto, ele usaria por tempo, por desgaste, eventualmente por reparos, e etc. E aquilo, a indústria começou a ver que era uma ótima forma de transformar o seu produto em serviço. E, de fato, fizeram. E hoje já tem em projetos em implantação, onde os pneus saem com sensores das fábricas e eles pagam por hora rodada, por reparo, e, mais do que isso, ele garante o retorno e um aspecto ambiental de propósito muito maior para essas empresas. Então, isso transforma, isso que nós estamos falando de revolução industrial, também mexe com isso. Imagine isso multiplicado por N fatorial em várias empresas, em vários setores, vários setores. E, com isso, ele resolveu um problema grave, tanto das indústrias, das pessoas que tinham que dar destino ao pneu, o que você fazia com aquilo, porque quando você guardava, você acumulava água, dengue, etc., porque ele vai lá e cuida do reparo, ele que te avisa quando você tem que levar, cuidar, etc., etc., e a tecnologia viabilizou isso. Então, esse é um dos aspectos de ecossistema ambiental e que isso também vai trazer uma mudança significativa. E aí, indo nos resultados aqui da pesquisa, eu vou destacar alguns deles mais fortemente na parte de tecnologia e na parte de pessoas, por isso que está até ali mais coloridinho. Mas, olhando ali para o ponto de vista de impacto nos próximos 5 anos, se a gente olhar, 44, aquele gráfico da esquerda, o verde, é o que é Brasil, e o direito é do global. 44% das empresas aqui no Brasil entendem que elas vão ter novos produtos, ou novos serviços, ou novos negócios nos próximos 5 anos. Ou seja, quase metade das empresas enxerga que nos próximos 5 anos ela vai ter algum tipo de produto ou serviço ou modelo de negócio transformado, e isso também lá fora. Vejam que, como eu falei, se a gente olhar o Brasil pela ótica comparada globalmente, aqui tem uma grande expectativa de mudança.
Outro aspecto que eu gosto de citar é que, quando a gente olha a mudança disso, junto com essa mudança vem uma mudança regulatória. Ou seja, a partir dessa mudança regulatória, a mudança de novos produtos e serviços, eu também tenho uma mudança regulatória que vai afetar isso, para garantir que não tenha, por exemplo, esses grandes impactos sociais, ambientais, etc. Um exemplo que a gente vivenciou aqui é: você entrou com o conceito do Uber, junto com a questão da mudança do Uber, você teve uma mudança regulatória para garantir que não tinha um problema em relação aos táxis, aos taxistas, serviços, etc. Então, isso é decorrente, isso em todo o setor é assim. Vem primeiro uma grande disrupção tecnológica e alguma mudança regulatória conjunta para tentar adequar isso. No aspecto de tecnologia, então, a tecnologia aqui no Brasil, quando a gente está olhando ali, na segunda caixinha ali... esqueci só de comentar um outro aspecto, que é bem relevante. O aumento do risco cibernético e dos ataques cibernéticos que a gente tem visto, isso também é uma realidade nova. Vejam que, quando a gente está falando de risco cibernético aqui, ele está na parte de estratégia, não está mais em tecnologia, porque quanto mais você digitaliza as empresas e as pessoas trocam informações, e isso cria um risco muito maior de vazamento de informação, de problemas em relação à segurança, à privacidade dos nossos dados, dados das empresas. Então, aqui, a questão do risco cibernético ele é muito maior. E por que está quase 40% aqui no Brasil contra 25%? Porque lá essa realidade já é há mais tempo. Como isso eles já vem tratando com isso, e as legislações e os riscos e até os impactos de invasões e ataques cibernéticos lá fora são maiores, a gente ainda vai vivenciar isso aqui. É só uma questão de tempo, não adianta a gente imaginar que isso, a gente estará alheio a isso ou isento disso, que isso vai acontecer aqui também, em alguns segmentos com maior probabilidade de acontecer também. Aí, quando a gente vai para a tecnologia, então, ainda assim, isso aqui no Brasil, tecnologia aqui ainda é vista muito como diferencial competitivo, a gente ainda tem aqui muito dentro do que a gente teria que evoluir aqui no Brasil. Algumas empresas ainda usam tecnologia como diferencial competitivo, vejam que é quase 40 contra 20, porque lá a tecnologia, como eu falei, é meio de executar, não é, muitas vezes, o fim, ou seja, aquela tecnologia percebida como algo que diferencia, mas é algo que viabiliza alguns negócios. E o inverso é, aqui no Brasil, a gente tem 29% ou quase 30% para a tecnologia com aumento de eficiência, contra quase 50% lá fora. Ou seja, a gente ainda tem também uma oportunidade de aumento de eficiência em vários setores aqui com o uso de tecnologia. Essas são algumas diferenças do que a gente tem em relação ao Brasil e lá fora. Mas eu vou focar um pouquinho, que é para a gente poder debater aqui, o que representa disso para as pessoas, o futuro do trabalho, o que isso realmente acaba mudando um pouco do que a gente está acostumado hoje. Então, alguns aspectos. Primeiro, nós vamos ter que ser treinados para novas habilidades, quase 71% aqui no Brasil, contra 61% lá fora. Então, isso é uma demanda que a gente vai ver em quase todos os setores. Vejam que a pesquisa cobre a maior parte do setor, então o setor financeiro, o setor industrial, o setor de varejo, telecomunicações, etc. Então, a gente pode dizer que todo mundo vai precisar ser treinado em novas habilidades decorrentes dessa transformação digital. Outro aspecto é que a gente vai ter um incremento cada vez maior desses contratos temporários, sob demanda, contratos sob projetos. As pessoas não vão ter mais aquela figura, não é 100%, mas uma boa parcela das pessoas não vão ter mais aquela figura que, parcela de nós aqui, acostumamos a trabalhar, entrar às 8 ou 9 da manhã, sair às 6 da tarde, batendo até ponto, ou sendo controlado pela entrada ou saída. Esse tipo de coisa vai mudar significativamente, porque as pessoas vão trabalhar em 2, 3 empregos, em 2, 3 empresas diferentes, até concorrentes, vão trabalhar por projeto, por hora, com outras dimensões, e isso realmente vai mudar o formato pelo qual este trabalho será realizado. Muito mais com competência do que exatamente com aquela função. E o terceiro tópico, que é a reformulação dos contratos sociais e trabalhistas, para poder adequar isso. E aqui a gente tem uma dificuldade Brasil, que a nossa legislação trabalhista ela é ainda muito difícil de lidar com essas questões. A gente vem mudando, melhorou esse ano, mas ainda tem um espaço grande. Por isso que aqui no Brasil as pessoas enxergam que só 35% conta quase 56%, 60% lá fora, nessa questão das mudanças dos contratos sociais e trabalhistas. Então, isso também vai mudar significativamente a relação entre empresas e pessoas. E, por último, aqui, como eu falei, essa questão da sociedade, a questão do ecossistema e a relação de otimismo aqui que a gente viu aqui, tanto no Brasil como lá fora, na verdade, tem um pouco disso que eu comentei. A gente já sente isso no nosso dia a dia. A gente já usa, todo mundo aqui, se a gente levantar a mão aqui, 100% das pessoas têm algum nível de aplicativo que usa, que tem a interação com essa parte entre
mudança do físico digital e que melhorou um pouco a sua qualidade de vida porque não precisou ficar mais na fila ou porque o serviço de delivery melhorou, porque você tem alternativas que você não tinha, não é só mais a pizza, você pode pedir tudo pelo delivery, você tem viabilidades que você não tinha como dentro do táxi, a mobilidade mudou, você consegue enxergar o tempo que você tinha de deslocamento de uma área para outra, você pode usar aquilo para saber que você vai de um ponto ao outro, você não precisava calcular você mesmo para demorar, se vai demorar 1 hora ou 2, mas você já consegue saber o tempo de antecedência para você sair. Então, essas facilidades trazem com que as pessoas enxerguem isso com otimismo. E por último, que para poder encerrar a minha parte aqui, para poder passar depois para as perguntas, é que isso tudo também só é viável porque a gente precisa de essa relação entre esse conceito de ecossistema é as empresas, com as empresas públicas, o setor público e as pessoas, isso precisa ser bem conectado. E o exemplo que eu gosto de dar também é, se a gente vai pensar, por exemplo, no conceito do agronegócio e que isso vai precisar chegar em lugares onde... É muito fácil a gente falar sobre conexão quando a gente está aqui em São Paulo, ou no Rio, ou BH, ou grandes capitais, mas no interior ou em cidades muito distantes, essa tecnologia é muito mais difícil de chegar. E para você viabilizar por exemplo, conceito de controle de tratores por sensores, ele é bacana quando a tecnologia funciona. Ele não serve também para muita coisa. Mas, para chegar lá, ele tem que ter viabilidade econômica, ele tem que ter interesses das empresas, do Estado, das pessoas, para que isso funcione. Então, encerro aqui a minha participação, não estourando o tempo aqui, aí deixando aqui algumas mensagens só para falar. Ou seja, as empresas vão mudar suas estratégias, sem dúvida nenhuma, mas como ela muda é uma questão. Ela tem que criar um conceito de inovação e que isso vai ter por busca de novos modelos tecnológicos. Vai haver uma transformação, por isso que é uma questão nessas relações de trabalho, e isso a gente vai ter que vivenciar um pouquinho e também confrontar o que é esse status quo em relação a isso. Muito obrigado. Testando. Bom, primeiramente, quero começar agradecendo o Santander, Alejandro, Cainha, pelo convite para estar aqui falando para vocês. Baita responsabilidade me colocarem para falar depois do Ronaldo, né? Então, vou até me ajeitar na cadeira, que eu também sou descendente de italiano, se eu não movimentar o braço, eu não consigo falar. Tem uma disfunção aqui. E aí, acho que eles já estão colocando a apresentação aqui. O grande desafio que eu vejo é como que a gente olha para a nossa realidade atual para poder fazer o link, né? E há algum tempo que eu sou convidado já para falar sobre carreira, futuro do trabalho, e eu sempre gosto de começar sendo muito transparente com o público de que talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar carreira. Eu sou formado em análise de sistemas. Até os meus 20 anos de idade, eu tinha convicção que eu ia ser um daqueles programadores que trabalhavam dentro do data center, com fone de ouvido gigante, falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido. E olha só onde eu vim parar. E é hoje como eu vejo a carreira. Talvez antigamente a gente planejava a carreira pensando ainda naquele antigo Garmin, que você colocava o caminho onde você queria chegar, não importa o que acontecesse, aquele era o caminho. E hoje eu vejo o planejamento de carreira muito mais com o Waze, onde você vai ouvir um recalculando algumas vezes ao longo do seu caminho, você vai descobrir novas rotas, vão acontecer problemas, e com isso você vai entendendo aonde você quer chegar. Bom, falando rapidamente de onde a gente extraiu as informações que eu vou apresentar para vocês, a Michael Page talvez seja a marca mais conhecida aqui no Brasil, mas ela faz parte do Page Group, a gente já está aqui já há quase 20 anos. Como é que a gente se organiza? A Page Personnel ela faz recrutamento de profissionais com salários até R$11 mil por mês, Michael Page de R$11 a R$30 mil por mês, Page Executive, projetos com salários acima de R$30 mil por mês. Com isso, a gente ainda tem Paid Outsourcing, projetos de grande volume, e Paid Interim, que olha projetos de profissionais temporários. Hoje, a gente já contratou pouco mais de 57 mil profissionais aqui no Brasil, atendendo pouco mais de 11 mil clientes. Para vocês terem uma ideia, a gente gira mais ou menos 6 mil entrevistas presenciais por mês, são quase 100 mil por ano. Então, com isso, qual que é a grande beleza? A gente consegue extrair muita informação do que está na cabeça, não só dos candidatos, mas também pensando nas empresas.
quando ela precisa contratar alguém, quando ela está substituindo alguém, ou quando ela perdeu um profissional, o que será que isso representa? E aí, a primeira provocação, né, que eu começo, né, será que as pessoas mudaram? A gente fala muito de futuro do trabalho, para onde a tecnologia está nos levando, e hoje também, talvez, uma das grandes discussões é, com o avanço da tecnologia, da medicina, hoje já se fala de um ser humano que vai viver pelo menos 100 anos de idade de vida útil. E, com isso traz um grande impacto para a sociedade. A gente estima que o profissional ele vai ter pelo menos de 5 a 6 carreiras ao longo da vida, porque, de acordo com a energia que ele tem, com os interesses que ele tem, com as experiências que ele vai tendo, isso vai trazendo também novas oportunidades. Quando você fala de um ser humano de 100 anos de idade, né, será que a nossa realidade ela vai se adaptar hoje? Será que um casamento vai durar, pelo menos, talvez, 80, 70 anos? Né? A forma como é constituído hoje, isso sem entrar ainda em aposentadoria e todos os outros desafios que nós temos. E aí, com isso, né, a nossa visão é que a tecnologia mudou, o mundo do trabalho mudou, as normas sociais mudaram, os insights psicológicos mudaram, mas o ser humano ele continua ainda na sua essência muito parecido. Agora, o desafio é como é que você se adapta a isso. E quando eu falo de tecnologia, para onde a gente está indo, eu sempre gosto de colocar muito quais são os desafios para que a gente conduza essa mudança. E uma pesquisa que particularmente eu gosto muito, e a gente faz ela já há muitos anos e o resultado não muda, é que 91% dos profissionais são contratados por competências técnicas e depois demitidos por competências comportamentais. Então, você contrata o profissional, na hora da entrevista você vê se ele tem experiência, se ele tem aquela habilidade de projeto, se ele tem o conhecimento técnico, e depois você acaba demitindo porque ele tem problema de relacionamento, falta iniciativa, ele não consegue se adequar ao ambiente da empresa. E toda vez que eu coloco esse dado, eu olho no olhar das pessoas e parece que vem nome, RG, sobrenome, né, de alguém que você já trabalhou junto e que se encaixa aqui nessa estatística. Até porque eu costumo dizer que todo ser humano ele nasce com um monstrinho, né, que vai acompanhar ao longo do tempo. Alguns têm o monstrinho da ansiedade, o outro tem o monstrinho da agressividade, o outro tem o monstro seja da insegurança, da prepotência. E qual é o grande desafio? Né? Dificilmente você consegue matar esse monstro. O que você tem que fazer é identificar ele o quanto antes, e todo dia de manhã, quando você acordar, você levanta da cama, abaixa a cabeça, olha para aquele monstrinho e fala, olha, eu sei que você existe hoje, mas hoje você vai ficar dormindo quietinho. Porque esse monstro ele tem um problema. Ele só aparece nas situações mais difíceis que ele não deveria aparecer. Então, na hora que você está numa situação desafiadora, vem ele, aparece e estraga tudo. Então, como que a gente lida com essa situação? Né? Tem uma frase de um presidente de uma grande empresa que eu particularmente adoro, que ele fala que há muitos anos ele vem contratando profissionais e ele sempre falha, porque vem o ser humano junto. Né? E esse, normalmente, é o que traz os maiores problemas ali para o dia a dia. E aí, a gente olhando também como é que as empresas vêm evoluindo para contratar os profissionais, isso também traz alguns insights importantes. Até o ano 2000, basicamente, como é que as empresas contratavam os profissionais? Se ele tinha competência acadêmica e técnica. Então, você olhava no currículo, poxa, ele passou por aquelas empresas, ele passou por aquele cargo, ele tinha aquela determinada formação, então, poxa, ele tinha a capacidade para atuar naquela posição que você estava contratando. A partir de 2008, 2009, veio muito forte o conceito de soft skills. Então, as competências. Eu tenho habilidade para lidar com aquela situação, eu tenho aquela capacidade para lidar com aquele ambiente. E a gente vê muito forte, desde 2014, o cultural fit, que é você olhar não só competências acadêmicas e técnicas, soft skills, mas o quanto que isso se adequa ou não com o que a empresa tem de proposta. Porque a gente fala muito de missão, né? O que é a missão da empresa? Né? E a gente até, eu e o Ronaldo, a gente estava estudando isso no mestrado, e eu adorei a frase, que missão é um convite dos acionistas para as pessoas que acreditam o mesmo para que eles venham atuar na empresa. E propósito é o que você é. Propósito, na verdade, ele poderia ser definido por que você existe, né? Qual é a razão de você existir. E cada vez mais a gente vê essa discussão, né? Se você não tiver esse encaixe, como você vai ter o desafio de permanecer na empresa?
E hoje as pessoas sempre me perguntam, Ricardo, o que as empresas têm pedido para a Michael Page e o que vocês têm dificuldade de encontrar? E aí eu trouxe essa lista para vocês e eu queria passar rapidamente por elas para tentar também desmistificar o que cada palavra quer dizer, né? Que também é um grande desafio que a gente tem. O protagonismo, né? Autonomia no processo decisório. Basicamente, o que as empresas estão querendo é pessoas que vão atrás do trabalho, né? Não é pessoas que estão sentadas esperando que o trabalho chegue, enfim, pessoas que deem a cara, que busquem soluções, que realmente estejam dispostas a movimentar o ambiente, né? Que isso já está ligado à proatividade, o senso de urgência. Hoje, o ritmo das empresas é muito maior, a competição é muito mais feroz, então isso faz com que o profissional tenha que ter essa agilidade, adaptabilidade e gestão do tempo, tudo é para ontem. Então, como lidar com essa dinâmica, comunicação e resolução de problemas, o ownership e liderança versus hands-on, né? Não dá mais para você ter uma gestão atrás da mesa. Acho que ninguém hoje mais consegue trabalhar com um gestor que não está ali no dia a dia com você, que não está com o cheiro do asfalto, com o que está acontecendo. O inovação, o pensar fora da caixa, é mais do que trazer ideias, é ter a capacidade de colocar essas ideias em práticas, porque a gente vê muito, às vezes, a postura do profissional que não vai funcionar poxa, mas eu já dei a ideia e ninguém me escutou. Poxa, o mundo do trabalho não é tão simples assim, né? Você sobe num palanque, dá ideia, todo mundo vai lá e compra a sua ideia, né? Qual é a sua capacidade de envolver as pessoas para que elas entendam que realmente aquela é a melhor ideia? Muitas vezes eu vejo que a capacidade dos executivos que crescem nas empresas está diretamente ligado não só com uma boa ideia, mas principalmente com uma boa estratégia de implementação. Tá? Dado o ambiente que eu vivo, a situação da empresa, como é que eu consigo colocar tudo isso em prática, né? E a profundidade e o pensamento analítico, né? Eu costumo dizer que hoje a gente, dentro de ler notícias pelo Facebook, tudo muito rápido, você não consegue mais se concentrar porque tem um excesso de informação. As pessoas começaram a ter um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade, né? Você perde muito, né, do que se tem por trás, né? O porquê que eu deveria implementar. Então, esse talvez seja um dos grandes pontos que eu gostaria de trazer. Esse é o grande desafio quando a gente olha as dificuldades que a gente tem em encontrar os profissionais. E aí, o Ronaldo comentou sobre a parcela de temporários, e eu procurei trazer aqui o percentual que esses negócios já representam para o business da Michael Page. E esse é um número que ele vem crescendo ano a ano. Então, esse percentual que eu coloquei para vocês é o percentual de negócios temporários, e aí depois a outra proporção é de negócios permanentes. Mas esse é um ponto que eu vejo que a gente também tem que tomar cuidado na hora que a gente analisa esses dados, porque sempre que a gente fala de inovação, uma grande preocupação que eu tenho é que a gente não vê como a tecnologia poderia nos ajudar a trazer uma nova situação. O que eu quero dizer com isso? Imagina só, quando a gente teve a TV chegando aqui no Brasil, na época a radionovela já fazia muito sucesso. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram essa radionovela para a TV. E aí como é que eles colocaram? Eles colocaram pessoas falando no microfone em pé e filmavam essas pessoas ao vivo narrando aquela radionovela. Então, basicamente, eles tentaram adaptar a tecnologia para a realidade que existia antes. É como eu vejo também, eu sou um grande crítico de parte do que existe hoje de ensino à distância, onde a maior parte das faculdades estão pegando um conteúdo que existia em sala de aula física, levando para a tecnologia ali à distância e simplesmente assim fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, aonde na verdade a vantagem que você tem da tecnologia é buscar muito mais interatividade, você customizar o aprendizado, tentar identificar como aquele aluno aprende. Tem gente que é visual, tem gente que é mais interativo, cada um tem uma capacidade cognitiva. Como é que você coloca essa tecnologia, né? Eu costumo dizer, se você pedisse para um professor há alguns anos atrás, como é que ele poderia desenvolver em tirar o medo de altura de um aluno? O negócio é falar assim, poxa, como é que um professor poderia fazer isso? É muito difícil. Hoje, com o recurso, talvez, de um óculos 3D, você consegue simular uma situação que ele está vendo ali uma altura e lidar com isso, né? Então, a tecnologia ela traz essas possibilidades. E hoje eu vejo as empresas muito mais, na hora que olham tecnologia, colocando dentro da realidade. E por que eu dei essa volta toda para falar de temporários? Eu, particularmente, acredito muito que o futuro está em trabalhos temporários. Tem
um relatório da McKinsey que mostra que até 2050, mais de 50% das posições nos Estados Unidos vão ser de profissionais de posições temporárias. Mas hoje eu vejo que a posição temporária em alguns países ela veio justamente para burlar as leis trabalhistas. Então, por quê? Hoje na França, para você ter uma ideia, para você mandar um profissional embora, você precisa comunicar ele com 2 anos de antecedência. E aí, quando você comunica ele com 2 anos de antecedência, você tem que dar espaço. Toda vez que ele tem uma entrevista de emprego, você tem que dar liberdade para ele sair e você não descontar dele. Na Alemanha, são quase 3 anos e você quase tem que justificar que é uma justa causa que você está mandando embora. Então, o que as empresas fazem? Estão contratando profissionais temporários, até ter certeza que ele conhece o profissional, e aí sim ele joga para o permanente. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? O quanto que a nossa legislação, né, ela consegue acompanhar. Hoje, esse é um grande desafio aqui, entre como é que você faz o balance de você dar um mínimo de condição para um trabalhador, que esse talvez seja o grande desafio, versus você também dar a flexibilidade necessária para algumas funções. E aí acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala, poxa, vai ter trabalho para todo mundo, como que isso vai ficar lá na frente? Hoje o que eu vejo que é um grande erro, né, que governantes, sindicatos, sociedade comete, é que a gente está muito preocupado em proteger o emprego e pouco preocupado em proteger o empregado. Porque à medida que a tecnologia ela potencializa o conhecimento, ela potencializa o aprendizado, ela traz muitas possibilidades, por outro lado, ela distancia ainda mais quem não tem acesso a essa tecnologia. Então, como é que você faz para aquele profissional que não tem acesso, ele conseguir se inserir nessa nova economia? Todo mundo aqui, indiferente da idade, certamente conhece uma história muito bonita de vida de uma pessoa que entrou como contínuo num banco e, com muita ralação, ele conseguiu crescer, se tornou um gerente, muitas vezes até um diretor. Hoje, nessa nova economia, essa raça somente, ela dificilmente vai ser suficiente. Então, essa régua que está ficando mais alta, que vai trazer um grande impacto nas nossas relações. Então, quando você olha hoje, poxa, como é que está? A gente fala muito de automação. A grande discussão hoje não é se os robôs ou a tecnologia vai tomar o lugar do ser humano. Até porque o que o robô for capaz de fazer, que o ser humano também faz, ele vai fazer melhor e mais barato. Essa guerra está perdida. A discussão é o que o ser humano consegue fazer melhor do que os robôs. E aí é onde vem a evolução da sociedade. Até porque, gente, essa briga não começou de hoje. Se a gente começar, a história nos mostra que a evolução ela já vem de muito mais tempo, né? Se a gente começar lá nos princípios, quando o ser humano começou a entrar, ele ainda nômade, andando em grupo, o que ele fez? Poxa, ele saiu do que antes era valorizado, o trabalho somente braçal da força, e ele domesticou animais. Então, ele tirou uma capacidade que ele tinha física e terceirizou essa responsabilidade para um outro grupo. Depois a gente pode olhar, né, de barcos, depois a máquina a vapor, a energia, hoje a gente fala de tecnologia, inteligência artificial. Então, ao longo da história, a gente vem observando que o ser humano vai perdendo a função que ele tinha e essa transformação vem acontecendo. Agora, qual que é o grande desafio? Antes das posições novas surgirem, as atuais desaparecem. Não é que não. Então, primeiro vamos criar as novas e depois você destrói as que existem. Não é linear. E isso faz com que dê o frio na barriga que todo mundo tem. E é natural. Para vocês terem uma ideia, no início do século passado, a posição de trabalho que tinha o maior número de trabalhadores no mundo inteiro era o acendedor de lamparinas. Então, à medida que chegou a energia elétrica, você dizimou toda uma classe de trabalhadores, e isso não veio com um aviso prévio de vamos preparar os profissionais, simplesmente veio e acabou. E qual que é o grande impacto? Normalmente, os profissionais que estão numa área onde existe uma grande disrupção, dificilmente esses profissionais conseguem acompanhar a evolução. Os profissionais que
acendiam as lamparinas não foram trabalhar nas empresas de energia elétrica. Os profissionais que trabalhavam trocando as ferraduras de cavalo não foram trabalhar na indústria de borracha para formar pneus e trocar pneus. Então, assim, essa transformação não é tão lógica. Então, isso também traz um grande desafio da gente pensar além da função que a gente desempenha e muito mais do ponto de vista de competências, de skills, como é que a gente consegue se preparar para algo que talvez a gente não saiba o que vai ter pela frente. Então, esse também é um grande ponto. E aí, com isso, né, a gente perguntou muito quem que é esse novo profissional, né, que está querendo essas posições temporárias ou está se adaptando para essas posições temporárias. Então, isso no mundo inteiro. A gente viu que 58% é porque buscam conhecimento diverso, 69% querem mais flexibilidade e dinamismo, e esse talvez seja um outro ponto de mindset. Aqui, a dificuldade que a gente tem no Brasil é que o trabalho temporário ainda ele é visto como bico, né? Quando você está desempregado, você topa o trabalho temporário porque você não conseguiu um permanente. Em países mais desenvolvidos, onde você tem posições extremamente qualificadas, temporárias, você vê profissionais que se posicionam já como temporários. Não, eu vou trabalhar como projeto, eu faço a minha agenda, eu trabalho 8, 9 meses por ano, cobro um pouco mais, depois eu tiro 3 meses de férias, e com isso eu vou ser dono da minha agenda. Então, esse também traz um outro insight. Quanto maior a qualificação, quanto maior a habilidade que você tem que as empresas desejam, muito menos o governo precisa te proteger, muito menos as leis precisam te proteger, porque é um pouco da oferta, né, e da procura. Então, se você está sem uma qualificação adequada, você vai precisar de proteção. Se não, se você está bem preparado, se tem muita gente querendo você escolhe o jogo, né? O que a gente brinca sempre, né, que no mercado de trabalho existe a regra do ouro. E qual que é a regra do ouro? Quem tem ouro faz a regra. Então, você pega hoje profissionais os desenvolvedores de tecnologia, muitas vezes está faltando gente nessa área. Então, esses caras pedem o que eles querem. Eu me lembro de profissionais que eu entrevistei há algum tempo atrás, quando, por exemplo, a SAP era a tecnologia do auge, aquele módulo do BW que você não encontrava ninguém para trabalhar. Eu me lembro de ter entrevistado um profissional de 26 anos de idade, que naquela época, pouco mais de 10 anos atrás, ele ganhava mais de 30 mil reais por mês. E ele tinha desistido de fazer faculdade, porque ele falou, Ricardo, eu estou ganhando 30 mil reais por mês, já há 4 anos, eu moro com meus pais, gasto no máximo 4 mil por mês, estou guardando 26 mil por mês, a hora que o negócio aqui apertar, não tiver mais, a hora eu vou ter uma boa grana, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, assim, e aí, obviamente, você forma os monstros, né? Você imagina o que é a cabeça desse profissional lá na frente. E ele falava, Ricardo, se me pagar 10 reais mais a hora, eu só preciso avisar que eu não vou lá mais amanhã. Então, assim, essas distorções, né, de você ter gente sobrando em uma área, de você ver gente faltando que está dando essas condições, onde como o mercado vai se acomodando, que, infelizmente, não vai ser através de leis, estatutos, que a gente vai conseguir resolver esses problemas, mas, claramente, é um desafio que tem que ser resolvido também. E o ponto sempre que me vem à cabeça quando a gente fala de qualificação é pensar que a gente está vivendo a era da escolha. Então, há 500 anos atrás, um pouquinho mais, não era permitido eu escolher nem o meu governante, nem a minha religião. Aliás, se eu quisesse dar opinião sobre isso, possivelmente eu não viveria muito. Há pouco mais de 100 anos atrás, minha bisavó possivelmente não teve a habilidade de escolher sozinha o marido dela, né? A família influenciou, a apertou ali na escolha. Até 50, 60 anos atrás, a maior parte dos trabalhadores não tinham tantas opções assim. Eles tinham lá as grandes empresas, que era um sonho de consumo, e se eu conseguisse entrar, a maior habilidade que eu tinha era me permanecer dentro da empresa, porque era uma troca, né, de obediência versus segurança. E isso também trouxe aquele impacto. E hoje, a hora que a gente vê os profissionais que conseguem subir desse nível, né, do mar, da qualificação, de estar indo para o caminho certo, ele começa a escolher a empresa que ele pode trabalhar, só que ainda com um grupo muito menor. E aonde que a gente vê essa evolução que é o grande impacto? Hoje, a gente vê que a guerra por talentos, quando a gente fala de pessoas super qualificadas, não vão estar mais no âmbito das empresas. Elas vão começar a ir para o âmbito das cidades. As cidades vão ter que oferecer um bom lazer, uma boa infraestrutura, um bom meio de transporte para atrair pessoas quererem morar naquela cidade. À medida que você tem um volume de talentos
naquela cidade, você atrai as empresas, porque hoje algumas empresas escolhem o lugar que elas vão se estabelecer com base na disponibilidade de talentos. Então, as cidades no futuro que não conseguirem se desenvolver para conseguir atrair esses talentos, consequentemente as empresas, consequentemente os impostos, vão ter um problema, inclusive, de como elas vão continuar existindo. Então, é algo que a gente vê crescente. O outro ponto que a gente vê falando de futuro é em relação ao blockchain. Hoje o blockchain está muito... A gente ouve muito na mídia uma correlação muito forte com criptomoeda, né? Então, blockchain é Bitcoin. E o blockchain é muito mais do que isso, gente, né? Então, como que a gente vê, né, o blockchain? Da mesma forma como hoje você pode ter a tua carteira de criptomoeda, então você tem a tua carteira de Bitcoin, que quando você compra, vem uma carteira virtual, você tem acesso a ela de onde você estiver. O futuro ele mostra que você poderá ter a tua carteira de conhecimentos. Então, através do blockchain, você vai ter uma universidade autenticando que você passou por aquele curso, uma empresa autenticando que você trabalhou naquela empresa, uma empresa autenticando que você participou daquele projeto. Porque vamos combinar que hoje currículo é uma loucura, né? Aquele Word que você escreve o que você quer e depois, eu estou falando, óbvio, no meu papel como recrutador, você sai procurando validar se tudo aquilo realmente é verdade. E tem também o lado, né, burocrático. Não sei aqui quem já precisou tirar uma segunda via do diploma da faculdade, a complexidade que existe. É pior que cartório isso daqui, né? E aí a gente começa a pensar no impacto. Poxa, um médico sírio refugiado chegando na França sem nenhum documento, esse cara não vai, infelizmente, poder atuar como médico nunca mais. Poxa, se a gente pensa como o blockchain pode impactar isso, né, de você ter uma carteira onde está tudo autenticado, isso pode trazer um grande diferencial de como o profissional ele vai se posicionar no futuro, né? Que, aliás, esse é um ponto interessante, né? É como tirar referências, né? Até hoje eu nunca vi ninguém que passa referência de alguém que vai falar mal, né? E currículo é aquele negócio também que só tem coisa boa, né? Que nem lápide de cemitério, né? Eu nunca vi no lápide escrito, aqui morreu um cara que morreu devendo para a família, maltratava a esposa, né? Não se dava bem com os filhos, né? Currículo só tem coisa boa. Então, a gente também trazer um pouco mais de transparência nas informações, que é algo que a gente vê também evoluindo nos processos seletivos, né? Você explorar muito mais onde os profissionais erraram, porque é justamente no erro que a gente aprende. A gente tem uma cultura aqui que ela vem muito não quero entrar em temas polêmicos, mas, enfim, do catolicismo, onde o erro é punido, da onde você traz todo o impacto que você não deveria errar, e quando você olha para centros mais desenvolvidos, como o Vale do Silício, hoje a China, na minha opinião, já está passando o Vale do Silício, você vê uma cultura muito mais tolerante ao erro, que você pode aprender com isso. Então, talvez é um impacto importante. E aí, como é que a gente vai liderar esse novo ambiente, né? Assim, a gente fez uma pesquisa global perguntando como é que era o seu gestor atual e como deveria ser o gestor ideal. E a gente vê o ponto da inspiração hoje muito forte crescendo, né? Como é que a gente pode ter um gestor que lide muito melhor com esse ambiente. Eu dei aquele dado sobre a dificuldade que a gente tem, né, contratar pessoas pelo conhecimento técnico e depois demitir pelo comportamental. A última pesquisa que a gente teve acesso mostrou que 80% dos brasileiros não sabem lidar muito bem com a emoção. Isso tem um pouco da cultura latina, como que a gente consegue lidar com isso. O desafio também, né, a gente fez uma pesquisa com a nossa base de candidatos e perguntou para os gestores se eles davam feedbacks constantes para os seus liderados. E aí a pesquisa mostrou que 87% dos gestores falavam que davam um feedback constante. A gente ficou meio assim com esse resultado, a gente fez a pesquisa com os liderados. E aí deu que somente 12% recebia feedback, né? Então estava um negócio meio estranho, né? Tem alguém dando, alguém não está recebendo aqui, tem uma complexidade aqui. E o ponto sempre que eu gosto de colocar aqui para todo mundo, né? Você não importa se você é um gerente, se você é um coordenador, se você tem pessoas ali no teu time e você é responsável por essas pessoas, sempre você vai ter 3 cadeiras: a cadeira do gestor, a cadeira do coach e a cadeira do líder. Essas 3 cadeiras você sempre vai ter. O gestor é aquele que toca o dia a dia. Então, é a parte que você tem que tocar o dia a dia, garantir que as coisas vão acontecer, garantir que os resultados vão ser entregues. O coach é aquele que consegue identificar onde as pessoas podem melhorar e criam ferramentas, que criam ambiente e ajudam essas pessoas a realmente melhorarem. E o líder é aquele que inspira. O líder é aquele que dá a visão.
O líder é aquele que puxa as pessoas para algo muito maior. Até porque a maior parte das pessoas não está ali no dia a dia simplesmente pelo dia a dia, está buscando algo muito maior. E aí a reflexão que eu sempre peço para quem hoje tem time, para que faça, é: qual é o percentual de tempo que você está passando em cada uma dessas cadeiras? E normalmente a resposta que vem é: Ricardo, eu estou passando pelo menos 96%, 97% ali no gestor, 1 ou 2 no coach, e líder, às vezes dá tempo, né? E quando você olha por que as pessoas estão deixando as empresas, por que as pessoas estão deixando realmente os projetos que elas estavam atuando, está diretamente ligado com a liderança. Como que você pode lidar com isso, né? E algo que eu sempre trago é a equação do sucesso sobre performance, né? Hoje a gente tem um grande desafio que fala muito de retenção nas empresas, né? Eu particularmente nem gosto muito dessa palavra, porque fica um negócio, primeiro que retenção me remete a algo biológico, né? Então assim, você está retendo alguma coisa, líquido, gases, né? Alguma coisa que não é bacana. E também retenção pode estar ligado, então coloca uma bola de ferro, você está retido, você não sai mais daqui. Hoje o que eu acredito é que a gente vive na era do consumo. Então você tem ali o on demand, né, do Netflix. Então enquanto está bacana o Netflix, eu estou assinando e pagando por mês. Eu estou pagando o Spotify, enquanto está bacana, eu estou pagando ele por mês. A partir do momento que começar a ficar ruim, eu vou parar de pagar. E é como eu vejo que hoje as empresas deveriam lidar, né? O consumo de felicidade no trabalho, as pessoas vão continuar naquela empresa enquanto ela está tendo experiência, enquanto ela está feliz, enquanto ela está se desenvolvendo, e a partir do momento que não ficar mais legal, aquela assinatura vai cair. Particularmente, eu acho que o casamento também está indo para esse caminho, né? A era do consumo, né? Enquanto está bacana, continua, e depois começar a estender muito aí, a assinatura vai parar. Então, assim, é onde a gente tem um grande desafio também de como a gente lida com essa situação. Mas, enfim, meu tempo aqui está esgotando. Eu procurei aqui trazer alguns dados para temperar um pouquinho do que vem aí as perguntas, mas agradecer aí a todos vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Ronaldo, obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar a primeira pergunta, que foi um assunto que nós já conversamos rapidamente no Esquenta, né? Quando eu era jovem, faz muito tempo isso, os filmes de ficção científica viam o futuro, que era um futuro longínquo, depois do ano 2000, né? Já estamos nele, em que a vida seria... O trabalho seria, em grande parte, feito por robôs, e todos nós teríamos muito tempo para nos dedicar à família, ao lazer, à aquisição de conhecimento. E hoje nós vemos que a situação está um pouco parecida. Tem casos interessantes, como o que você falou do profissional que pode se dar o luxo de trabalhar 8, 9 meses por ano, escolher quem é o patrão dele e trabalhar por job, mas, na minha modesta opinião leiga, isso é antes uma exceção do que uma regra, né? Então, como é que nós podemos nos tornar? Por que isso é uma exceção e uma regra, antes uma exceção do que uma regra? E como é que nós podemos nos tornar parte dessa exceção? Porque essa é a típica carreira que eu gostaria. Aí, quem responde? Bom, posso começar puxando, assim, eu adoro esse tema, e assim, o que eu vejo é que os filmes de ficção científica são muito bons em desenhar tecnologias, de falar para onde a tecnologia está indo. Só que é muito difícil você conseguir avaliar o impacto que a tecnologia vai trazer para a sociedade. E, na minha opinião, o que esses filmes, o que essas previsões esqueceram de avaliar, ou houve uma limitação que não pudesse trazer à realidade, é que eles não avaliaram alguns impactos que a tecnologia poderia trazer. O primeiro é a velocidade que a sociedade se movimenta, que a sociedade se transaciona. Então, isso traz uma ansiedade para a maior parte das pessoas, uma ansiedade para a maior parte das pessoas. Então, a era onde a gente não consegue esperar. Se o celular dá uma travadinha de 2 segundos, você já está querendo matar o aplicativo e abrir ele de novo, né? Onde você é capaz de passar muito mais tempo selecionando o filme que você quer assistir no Netflix do que assistindo o Netfilme, né? Assistindo o filme realmente, né? Quem nunca passou por isso. E o outro ponto também é a competição que a tecnologia traz. Porque se a gente pensar há pouco mais de 500 anos atrás, nenhuma empresa, nenhum profissional competia num raio maior do que 100 quilômetros, porque você não tinha nem logística para entregar aquele serviço. À medida que depois você teve, né,
os cavalos, carroças, ferrovias, depois os navios, depois os cabos marítimos, internet. Hoje você tem um ambiente que todo mundo compete com todo mundo, então isso também traz um grande impacto. E o segundo é uma questão de propriedade versus retorno do investimento, né? De quem é o dono desses robôs, né? Como é que ele monetiza isso e se ele está disposto ou não a dividir esse lado bom com todo mundo, né? O Elon Musk é um dos que defendem de um programa de renda mínima onde não vai ter emprego para todo mundo. Eu, particularmente, não sou tão extremista nesse ponto. Pelo menos a história mostra que, até hoje, houve uma acomodação. Mas eu acho que o grande ponto é, talvez, aquela visão romanceada ela ficou longe, e eu acho que, eu, pelo menos, acredito que dificilmente a gente vai chegar naquele nirvana que foi colocado. E é incrível como esse nirvana ele só vai mudando o ambiente, né? Porque lá atrás foi a Revolução Industrial, na década de 50, 60, o paz e amor, a gente ia para outro caminho, mas também do nirvana. Agora a inovação vai para... A gente está procurando, na verdade, terceirizar o problema para alguma coisa buscando nirvana, mas o nirvana ainda não veio. Concordo com o Ricardo, acho que tem um certo... o efeito dos filmes ou do cinema é bom porque ele pode, né, a liberdade criativa é boa porque ela pode gerar o que ela entende, e isso é boa até para a gente fazer algumas reflexões. Até porque está até agora em moda, o próprio desenho dos Jetsons está voltando porque ele não era viável, né, um desenho dos anos 60 que agora está sendo viável. Então, por isso que ele até tem eu já assisti até algumas palestras que voltam a trazer isso. Provavelmente a gente não vai ter nenhuma coisa nem outra. A gente não vai ter nenhuma situação que é esse ideal, que a gente vai trabalhar muito menos e a tecnologia vai fazer tudo, e nem vai ter uma situação caótica que vão ter aí problemas de demissão ou desligamento em massa por conta do uso da tecnologia. O ser humano vem se adaptando. A gente hoje tem essa sensação de que tudo é muito urgente, tudo é muito para ontem, mas a gente esquece que tem uma história aí de anos que foram sendo transformados e o ser humano conseguiu se adaptar. E tem estudos dos dois lados, dizem que você vai ter uma criação de dezenas ou centenas de novas oportunidades, desde cientista de dados até especialistas em ataques cibernéticos, a prototipador de engenharia, a modelos científicos muito mais avançados, como os que vão sendo retirados, como, por exemplo, de telemarketing ou de atendimento de caixa de supermercado, esses vão morrendo. Provavelmente esse pêndulo que já existiu ele vai continuar e ele vai sendo ajustando isso ao longo do tempo em um certo nível de equilíbrio. Então, também não acredito que a gente vai chegar nesse ideal. É bom até ver filmes que a gente se inspira um pouco, mas pouco provável que isso aconteça. E também não vai ser uma coisa tão catastrófica como alguns preveem. Acho que provavelmente a gente tem uma capacidade de equilibrar e seguir. A humanidade já passou por tantas situações de guerra, de mudanças, etc. Não vai ser essa que vai tirar a gente da nossa realidade. Se eu puder completar um ponto que eu gosto muito, que o Ronaldo colocou, né? O ser humano ele anseia pelo controle, pela previsibilidade. Isso dá segurança para o nosso estômago. E esse é um dos maiores erros que a gente comete em gestão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de, por exemplo, controle e potência, isso é muito razoavelmente possível quando você fala em engenharia, por exemplo, carros da Fórmula 1. Você coloca um carro para andar 320 por hora e você tem um certo controle. Agora, quando você coloca em gestão com pessoas, você tem que escolher. Eu só estou falando controle ou estou falando em potência. Você querer ter as duas coisas com gestão, normalmente é possível. Não, eu quero que o cara produza muito, seja criativo, assim, mas ele tem que fazer do jeito que eu peço. Não, calma, não é por aí. Então, essa questão de controle e potência é um pouco também de como é que a gente lida com a gestão, que é como a gente vai evoluir as empresas e sociedade. Alguma pergunta dos nossos participantes? Uma pergunta para os dois. Eu gostaria de saber como é que vocês veem o mercado de impacto social nesse cenário do novo mercado, né, junto com tecnologia, escalabilidade e benefícios para a sociedade como um todo. Quer começar? O que eu vejo é que esse é um mercado também que está se reinventando. Se eu for olhar, por exemplo, para as ONGs, hoje, talvez, o que era parâmetro de como os resultados eram mensurados, ou como você captava recursos, ou como você impactava a sociedade, ele estava razoavelmente desconectado, o impacto social do resultado financeiro. Hoje, o que eu vejo a evolução que é muito bacana, você está procurando ter a junção das duas coisas. Eu sou conselheiro de uma ONG chamada Fomenta, que ela é uma aceleradora de ONGs. Particularmente, sou fãzaço do trabalho deles.
E o que eu vejo, por exemplo, um case que eu adoro, do Walmart, lá nos Estados Unidos. O Walmart, historicamente, por os mais diversos motivos, não tinha uma boa imagem. E aí eles tiveram todo um programa de impacto social, onde eles desenharam um modelo de ranquear os fornecedores com base, por exemplo, em quem tinha a menor caixa em relação ao produto. Então, quando menos sobra de caixa, maior a tua pontuação, né, para você diminuir. E aí, quanto maior essa pontuação, maior a probabilidade do Walmart comprar de você. E isso fez com que as empresas fizessem a redução, toda uma engenharia de como ter caixas menores, embalagens menores. E aí, o que foi o lado super interessante, né? O Walmart vendeu isso, poxa, olha, a gente está economizando tanto em plástico, tanto em madeira, tanto em papelão, e olha só o impacto que a gente está causando para a sociedade. Na prática, ele reduziu o custo de armazenagem, ele reduziu o custo de transporte porque reduziu o tamanho das caixas. Então, o que eu vejo é que ainda está muito ligado em algumas empresas, você tem uma mão distinta para cada coisa. Então, eu vou lá, pego, faço o que tem que fazer para entregar resultado. Aí eu pego uma partezinha desse resultado, agora eu vou lá fazer o bem. Isso, na minha opinião, é a visão antiga. Agora, como é que você conectar, entendendo que as duas coisas não são antagônicas? Pelo contrário, são complementares e pode ter um potencial gigantesco de resultados. Eu vou também concordo. A gente tem uma mudança radical aí no comportamento das pessoas nesse sentido, e as empresas já entenderam isso e estão tentando achar esse melhor equilíbrio, como o Ricardo comentou. Então, hoje a gente vê isso, um movimento acontece mundialmente, a gente está vendo aqui, é o que a gente está chamando do empoderamento do consumidor. O consumidor hoje, como ele consegue, pela tecnologia disponível, ele consegue pegar um produto, saber para que serve, se ele é bom para a saúde, se ele é utilizado, quantas gramas de tem. A gente tem que ter até uma certa neurose para pegar qualquer produto e ler quantas gramas disso tem, de proteína, de carboidrato, se ele é fabricado aonde, etc, etc. Isso vai aumentar muito porque a tecnologia permite que você pegue qualquer produto e você escaneie ele e saiba de onde ele veio, portanto, se você quer ou não fazer o consumo sobre aquilo. E esse vai aumentar exponencialmente. A dificuldade que as empresas vão ter é porque tem um custo para fazer isso, né? À medida que você está lidando com esse aspecto ambiental, você tem que ter também um certo retorno, porque isso não dá para você fazer pro bono. Tem um aspecto de imagem, mas tem um aspecto de retorno. Mas isso, cada vez mais, o consumidor hoje se vê em situações que ele está disposto a pagar mais por um produto ou por um serviço que ele entenda que, dentro do propósito dele como pessoa, é melhor. E aí eu vou dar esse exemplo que eu comentei, que as empresas estão chegando nesse momento, esse caso da indústria automotiva, onde você tem um problema ambiental, você tem que dar uma solução para o pneu, e você achou uma equação que resolve esse problema entre a indústria, o fornecedor e o consumidor, e você dá uma solução para eles. Então, essa é uma medida onde esse caminho ele já vem há algum tempo, né? Não é nenhuma novidade a gente falar de aspectos ambientais e tudo mais, mas agora a gente está entrando numa nova era onde o poder do consumidor está muito maior e as empresas perceberam que um determinado desvio em áreas críticas como essa pode representar um dano à imagem, uma crise muito maior do que ela tinha no passado. Porque hoje, qualquer um de nós aqui, ou qualquer consumidor, quando se vê numa situação dessa, ele publica na rede social que aquilo tem um impacto gigantesco. Então, essa preocupação a gente tem visto muito, e eu acho que é um caminho sem volta aí desse equilíbrio e a preocupação ambiental para todos os lados. Por gentileza, eu queria ouvir de vocês alguma consideração sobre a seguinte situação. A mudança tecnológica, ela é um fenômeno mundial e todos nós devemos nos adaptar a ela. Trazendo isso para a realidade brasileira, com 13 milhões de desempregados, a angústia de quem está buscando recolocação nesse momento, seja o jovem, que já é naturalmente mais enturmado, né? Ou o mais acima de 50, que se vê um dinossauro, se não entende praticamente nada de tecnologia, está no mercado, e agora? Como é que vai se recolocar? Eu entendo que há uma transição aí, não é de um dia para o outro, mas, de qualquer maneira, na prática, como lidar com essa situação dos que buscam essa recolocação? Primeiro, eu entendo a sua pergunta e é algo muito sério que a gente sofre aqui, até porque essa transformação, ela, por mais que você
tenha pessoas bem intencionadas, você tenha recursos para lidar com isso, não existe uma pílula onde você dá para a pessoa e resolve do dia para a noite. E, aliás, eu vou além. Quando você fala do jovem, talvez o jovem tenha, sim, uma predisposição para talvez se adaptar à tecnologia, por mais que eu não goste desses estereótipos. Poxa, eu brinco que eu conheço pessoas de 20 anos de idade que são as pessoas mais velhas da idade deles que eu conheço, assim, e pessoas de mais idade que são super antenados. Mas o ponto que eu quero colocar dos jovens, quando você olha as taxas de desemprego pelo mundo, as pessoas recém-formadas tem um maior índice de nível de desemprego. Então, tem uma questão também da experiência. Não, mas ele está se adaptando, mas como é que eu faço a experiência? O ponto é, a régua do mercado de trabalho está ficando cada vez mais alta. E isso, inclusive, tem alguns estudos que mostram o impacto que as pessoas estão demorando mais para entrar no mercado de trabalho. Então, colocando, né, aquela história que a gente ouviu daquele jovem que entrou com 16 anos como contínuo no banco e virou diretor. Poxa, hoje você tem uma oportunidade com 16 anos, é razoavelmente complexo do que eu vejo, mas, para mim, acho que está muito mais ligado à responsabilidade que a gente não deveria delegar somente ao governo. Então, assim, para mim, é um misto de governo, as empresas têm o seu papel muito forte também. É muito fácil ficar reclamando de, poxa, eu não tenho profissional qualificado, agora eu tenho que pagar muito mais alto. Qual que é o teu papel formando também esses profissionais? Para mim, tem um ponto muito grande. E dentro dos estudos que a gente vem fazendo, a América Latina e o Oriente Médio, talvez, do ponto de vista de qualificação, são as regiões mais distantes quando você compara com a América do Norte, Europa, ou principalmente a Ásia, que a gente vem no processo de transformação. E aí entra um ponto que eu também não quero entrar aqui no lado político, né? A hora que você pensa, né, em mandatos de 4 anos, né, que você não resolve um problema como esse em 4 anos, qual é o comprometimento que você tem, né, de uma política, né, de você ter isso de forma mais alongada. Então, assim, voltando, eu realmente adoraria ter essa resposta, não tenho. Talvez eu traga mais pontos ainda do problema do que eu vejo, mas o que eu acredito é que, assim, as empresas hoje, tendo consciência do seu papel social, eu vejo cada vez mais entendendo também como isso pode trazer um impacto para a sociedade. Eu queria só trazer um caso aqui para não me alongar muito. Eu estava conversando com o vice-presidente de RH de uma grande empresa de bens de consumo, a gente estava falando de programa de trainee, e aí começou aquela discussão tradicional. Não, o programa de trainee é aquele cara com a formação assim, assim, assado, que fala 3 idiomas, intercâmbio e tal. Legal. Qual que é o projeto? A gente precisa identificar lá no Nordeste como é que a gente vende mais sabão em pó para as lavadoras que lavam roupa no Rio. Eu falei assim, é sério mesmo que você vai pegar alguém aqui da região de Mônaco, né, de São Paulo, né, que a gente brinca, Mônaco, né, que vai da Paulista até o Itaim, lá é Mônaco, né, e você vai colocar esse cara para entender o problema da realidade, ou você vai contratar um jovem da comunidade para explicar por que a mãe dele faz isso, né? Então, tem alguns insights também, porque quando a gente fala de diversidade, o que eu vejo? Diversidade nas empresas nada mais é do que representar o público de clientes que ela tem com funcionários. Isso deveria ser a diversidade, porque depois você contrata consultorias para pagar muito caro e muitas vezes você colocar a diversidade certa, você vai encontrar também soluções e também parte desse problema de como é que você dá oportunidade para mais gente, já que quando a gente fala de consumo em massa, você está falando de um público muito maior. Não vou me alongar muito, porque o Ricardo bem mais especializado do que eu tenho visto na prática, né? A gente contrata bastante gente e tem esse desafio, de fato, de como é que a gente tem as pessoas por faixa etária. A gente tem pessoas que entraram agora com 20 e poucos anos, recém-formada, pessoas com 30 no nível já gerencial, 40 no nível de diretoria e já, assim, como é o caso, já no nível de sociedade ou, eventualmente, já caminhando para o seu ciclo final dentro do nosso tipo de atividade, mas que você ainda vai ter um desafio para depois. E a gente tem discutido muito isso, como é que a gente qualifica as pessoas. E aí tem menos a ver com a formação e o seu histórico, mas as competências que você vai ter ao longo da carreira. E eu concordo, cara, hoje tem muito menos essa discussão do que a gente tinha no passado, mas as pessoas têm essa idade, ou a pessoa tem isto e ela não serve mais para isso. Esse estereótipo que a gente tinha no passado, da pessoa ter só um tipo de formação, falar língua, isso serve para algumas coisas, mas não para tudo. E a gente tem que achar isso, mas elas não são fáceis, né? Acho que o segredo aí, que serve para todos nós, a gente sempre vai ter algum tipo de atuação e algum nível de contribuição, mas você tem que buscar e você tem que se requalificar em alguns momentos para isso.
mas não tem uma resposta única, até porque se tivesse, a gente não teria esses milhões de desempregados que a gente tem hoje, e não é um problema só no Brasil, é um problema global, mas acho que a gente vai ter que lidar com isso. Bom dia, sou eu agora. Aqui, ó, Valéria Gadioli. Desculpa, eu cheguei atrasada. Portanto, a pergunta que eu vou fazer, gostaria que os três respondessem, mas está diretamente ligada à fala dele. Eu queria que você esclarecesse como é que a gente pode ser um ser pleno dentro dos modelos gregos, do homem grego que sabia de tudo, enfim. E hoje a gente vive numa sociedade fast, tem que bater meta, tem que entregar tudo para até às 6 da tarde, às 5 da tarde. Como é que esse novo profissional consegue se estruturar dentro dessa constituição que a gente vive no mundo de hoje? E a segunda pergunta, o que é consumo e o que é comprar para vocês? A régua está subindo aqui, está ficando preocupado, está ficando legal. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala desse novo ambiente, dessa nova sociedade, em março, eu fui fazer um dos módulos do mestrado lá em Yale, e a gente foi estudar uma matéria de Behavior Science of Management. E aí, um dos estudos que a gente fez foi o impacto do estado de flow no profissional. Então, o estado de flow é quando você está pleno, você está conseguindo conectado, você está se sentindo bem, você consegue ter uma visão ampla, né? E aí, o estudo mostrou que a pessoa dentro desse estado de flow, ela é até 4 vezes mais inteligente do que a pessoa em estágio do pré-burnout. E isso trouxe alguns insights que muitas vezes a gente está super preocupado, como é que a gente pode aprender mais, como é que a gente pode atuar, adquirindo algum novo conhecimento, alguma nova tecnologia, a gente está esquecendo de cuidar da gente, porque é potencializar já o que está aqui dentro. E por que eu estou falando isso? Né? Quando eu começo com essa história, o pessoal, pô, Ricardo, se eu for fazer mestrado na Índia, não, gente, é estudo científico em Yale, ali é negócio muito grande, até porque um dos caras que representam muito bem isso é o Richard Branson, que é o dono da Virgin, que ele acredita muito nisso do estado de flow, tanto que dizem que é muito difícil você trabalhar com ele, porque o dia que ele não acorda bem, ele fala, não, hoje eu não estou no meu estado de flow, está desmarcado todas as reuniões, eu não vou tomar decisão. É óbvio que para a gente, seres mortais aqui, não dá para fazer isso, né? Hoje eu não vou trabalhar, que eu não estou em estado de flow, né? Mas talvez tenha um pouco da reflexão, né? O quanto que a gente está conseguindo cuidar da nossa máquina para potencializar isso, porque o ambiente eu não acho que vai ficar mais fácil. E se a gente não cuidar de dentro, o de fora só vai deixar a gente ainda mais difícil. E depois a outra pergunta é comprar e... Bom, é interessante você fazer essa pergunta porque eu estou com o meu primeiro filho, nasceu há 3 meses. Então, assim, mudou um monte de coisa, assim, né? E vem mudando, e vem descobertas. Então, assim, tudo isso está sendo muito novo, né? Eu acho que essa era do compartilhamento dentro dessa nova economia, ela veio para chacoalhar muito o que é o comprar, o que é o consumo, o que efetivamente eu preciso ter de propriedade, o que efetivamente, para mim, é algo que eu só deveria consumir. Isso eu não estou falando só de modelo econômico, a gente está falando de impacto social do descarte, você está falando do modelo cultural e talvez psicológico de como você influencia as pessoas. Então, talvez eu estou numa linha muito mais de tentar buscar no desapego, assim, pessoalmente falando, de tentar rever muito, assim, para mim, o que é o essencial. Me ajuda, Ronaldo. Não é bem a minha. Vou dar algumas experiências que eu tive, como o Ricardo comentou. Não é uma pergunta simples, mas vamos tentar separar em duas considerações. Eu tive a oportunidade de participar no começo desse ano num evento da Singularity University que eles tratavam um pouquinho sobre o comportamento humano, neurociência e como é que hoje isso se dá. E eu fiquei bastante impressionado com uma das apresentações em que a diretora de neurociência da Singularity mostrava que a gente já tem tecnologia hoje para copiar o cérebro do ser humano 100% igual. E que essa condição permitia que você fizesse vários estudos e fizesse simulações para dizer se a pessoa tem uma determinada limitação, como é que você mexe com isso e como você pode usar isso tanto para o lado da robótica que alguém vai fazer aquilo, como para melhorar a própria pessoa. Então, se ela tem uma dificuldade de, por exemplo, entendimento de línguas, né? Vários de nós aqui sofremos em algum momento para entender isso, como é que você evolui isso? Se essa pessoa tem uma dificuldade com uma
uma necessidade de desenvolvimento artístico ou de alguma competência, você consegue fazer isso. E ela mostrou lá alguns casos reais que pessoas com dificuldade de movimento, por estímulos, a pessoa melhorava. E mesmo com toda essa tecnologia, é muito difícil que você diga o que é o estado, porque vai muito da pessoa, o que é esse estado nirvânico que a pessoa atinge, porque cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma perspectiva, e não se chegou a uma dimensão. E eu até perguntei para ela, eu tive a oportunidade de conversar com ela nesse evento, perguntando sobre aquela que, pelo menos, eu tinha como uma verdade de que a gente só usava 10% do cérebro, e se a gente algum dia ia usar o 100%, em que dimensão? E, na verdade, até para conhecimento, isso é um mito. Na verdade, não existe essa condição de quanto que a gente usa do cérebro. Cada pessoa tem uma dimensão de uso, e que isso pode variar pelo tipo de competência que você vai desenvolver, e você pode ter uma certa limitação em usar 100%, e outro pode usar 10% e ter uma qualificação muito maior. Então, isso não tem essa relação, e nenhuma tecnologia ainda permite dizer o quanto que a gente usa do nosso cérebro e quanto que a gente é feliz ou infeliz. Isso é um campo muito difícil. O segundo aspecto é o que é consumo, o que é compra, o que é isso. Eu acho que a gente está passando por um momento de mudança até das nossas referências. Pegar aqui, né, a gente estava conversando um pouquinho, eu também estou chegando aqui na minha faixa dos meus 50 anos também, casado com 2 filhos, tenho outros valores que eu tinha quando eu comecei a minha carreira profissional, onde o meu objetivo maior era comprar uma casa, comprar um carro, esse tipo de conquista profissional era parte do meu ideal profissional. Como eu trabalhava, porque comprar alguma coisa significava que eu estava tendo sucesso, consegui fazer isso pessoalmente. Mas tenho certeza hoje, quando eu olho para os meus filhos, os meus sobrinhos, que não vai ser isso o indicador do sucesso deles. Até porque, com o uso dos carros, como a gente tem aí, dos serviços que você vai ter, você não vai precisar ter carro, você vai... o seu apartamento, a sua casa, seja ela de uso ou da praia, você tem um Airbnb que você pode usar em qualquer lugar do mundo, essas referências vão mudar completamente, e você também vai ter uma dimensão de consumo e de uso muito diferente por produtos, o que você pode descartar, porque a preocupação, por exemplo, quando a gente vê com produtos que tem plástico, você vai descartar ou não, se a gente está impactando o meio ambiente. Essas coisas a gente está tendo informações que a gente não tinha e que vão fazer com que a gente mude. E as gerações já vêm, tem aqui os mais jovens, aqui tenho certeza, se a gente perguntasse para a maioria deles se a expectativa deles de comprar um carro ou uma casa, se é parte dos seus objetivos, tenho certeza que a maioria diria que não. Eles querem conhecer o mundo, querem falar várias línguas, querem ter outras experiências. Até eu sei disso porque eu entrevisto para o processo de treininho, não é porque eu estou aqui deduzindo, não, é porque, como eu faço isso todo ano, eu aproveito também para me reciclar. E eu vejo que o objetivo dessas pessoas hoje, com 20 e poucos anos, são completamente diferentes do que a gente tinha. Não é há 20, 30 anos atrás, não, pessoal. Estou falando há 5 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando eu entrevistava um trainee que estava entrando, a perspectiva dele era completamente diferente do que a gente tem hoje. Mais alguma pergunta? Sim, bom dia, ou boa tarde já, né? Minha pergunta é, conectando um pouco algumas das perguntas sobre impacto social, sobre status de flow e até sobre o que você comentou das competências de um gestor hoje, que ele tem que ser mais inspirador, né? Eu queria conectar um pouco dessas coisas na questão das empresas hoje, que elas têm que, na minha opinião, ter um propósito um pouco maior, né, que acho que vocês comentaram até, cada vez mais para o futuro, para ser capaz de trazer os talentos, reter esses talentos e dar a capacidade para o gestor de ser mais inspirador, porque é muito mais difícil para um gestor ser inspirador se ele não consegue conectar dar uma inspiração para o talento ligado a um propósito maior, ligado seja a um propósito social que a empresa ter e trazer felicidade para esse funcionário e ser capaz, por exemplo, de levar ele a um estado de flow. Então, vocês comentarem um pouco sobre isso, vocês concordam com isso? E uma segunda pergunta sobre a questão do trabalho temporário, que eu acho que é uma questão super interessante, sobre como que isso transforma um pouco a carreira das pessoas para o futuro. Como que é um planejamento de carreira, como que isso transforma, acho, talvez, a visão de sociedade. Hoje, você trabalhando das 8 às 6, você tem um deslocamento para o trabalho, você trabalha num lugar fixo,
trabalhando temporário, talvez você trabalhe da sua casa, você trabalhe num café, você tem deslocamentos diferentes, então acho que você transforma o seu planejamento de carreira e até a sociedade, né? Meninos, desculpem, bom dia, tudo bem? Desculpem me chegar agora, meu nome é Ana Carla Fonseca, eu sou co-curadora. Eu queria fazer só uma sugestão, como a gente tem várias mãozinhas levantadas, já temos 2 perguntas aqui, eu proponho que peguemos mais uma e façamos bloquinhos de 3, pode ser? Que a gente tem pouco tempo, infelizmente, e daí consegue aproveitar melhor o tempo de resposta de vocês. Acho que vamos falar um pouquinho... Vamos tentar responder aqui só para... Eu vou falar e o Ricardo complementa, mas acho que essa questão de proposta ela tem que realmente ser levada muito em conta. As empresas têm um processo de transformação grande. Várias delas perceberam que um deslize em determinadas situações pode acarretar um impacto gigantesco na sua reputação, na sua imagem, e, em alguns casos, ele tem um risco até de continuidade. Então, essa relação entre o que a empresa faz e o que os consumidores veem, isso tem assim estreitado cada vez mais, e a velocidade de mudança disso e a compartilhamento de informações cada vez está tão rápido que difícil até você generar. No passado, até um tipo de notícia negativa chegar para as pessoas, nas mídias, dependia de alguém, colocar isso no jornal, na TV, isso demorava. Hoje não, isso é quase instantâneo, e muitas dessas empresas sentiram o que pode representar isso. O outro aspecto importante é o que você comentou desse tipo de trabalho temporário. A gente já também está vivenciando isso, e essa condição do trabalho virtual, home office, ou seja, como é que você lida com isso, e essa viabilização de tecnologia, ele realmente é uma realidade que você tem que aculturar as pessoas. A gente aqui, né, isso é mais latino, a gente não tem tanto essa disciplina para fazer isso bem. Lá fora, Estados Unidos, Canadá e até mesmo países europeus, eles são bem mais disciplinados para isso, para a tarefa, para o que você tem que fazer, e etc. Aqui a gente ainda cuida muito dessa coisa de que home office é um day off. O cara trabalha em casa, ele pode ficar fazendo o que ele quer, não com aquele compromisso. Então, isso a gente tem que mudar para fazer o uso bem feito disso, que é benéfico para todo mundo. Ou seja, em vez de você gastar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para se deslocomover para o escritório e perder essas 2 horas em transporte, você pode ser muito mais efetivo trabalhando em casa, numa cafeteria, mas desde que você faça, porque senão isso você desqualifica o modelo. Bom, só alguns pontos super rápidos, assim, concordo totalmente com o ponto do Ronaldo. Primeiro, você comentou sobre a mudança do gestor das empresas. Eu sempre tive comigo que o ser humano, as empresas, mudam através de 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento, né? Vai piorando a situação para você chegar no último C. E é um pouco de como eu chego, não é mais e se isso vai acontecer, e é mais a questão de quando e como. Então, acho que tem uma adaptação muito forte. E o segundo ponto sobre o que muda em trabalho temporário, acho que o trabalho temporário ele puxa algo muito forte do profissional, que é o protagonismo. Então, ele ter a carreira na mão dele e ele entender o que traz a segurança. Porque, por muito tempo, a gente teve o mindset de que assim, a segurança é se eu tiver uma carteira assinada numa empresa grande, ou a minha segurança está ligado a um emprego concursado. E hoje você vê, né, empresas públicas sendo privatizadas, empresas grandes quando demitem em massa. Então, o que a gente tinha como base de segurança está caindo. E entender que cada vez mais a segurança vai estar ligada à sua qualificação, ao quanto você tem algo de valor para entregar para a empresa, que isso tem um valor que chegue a você, obviamente, no melhor momento, a ser disputado pelas empresas. E aí a gente pode entrar numa discussão muito maior, o que é o acesso, o que é o básico para cada um entrar num jogo como esse, mas é como eu vejo que é o caminho no futuro. Bom, a gente está aqui há quase 2 horas falando sobre futuro de trabalho, e acho que muito até pelo background de vocês, a gente está abordando essa questão mais corporativa, né, de como as empresas enxergam isso, quais são os medos, se é o trabalho temporário, se é o trabalho CLT. Trazendo o dado que ela colocou, dos 13 milhões de desempregados que a gente tem hoje no país, me parece pouco provável que isso vai ser solucionado pelas corporações. E, à luz da economia criativa e dos números que a gente tem aqui no Brasil, e do próprio DNA do brasileiro, enfim, de criatividade, de malemolência, se vocês imaginam que há uma saída por esse caminho de economia criativa, que não dependa tanto das grandes empresas, mas sim das pessoas, e quais são os principais empecilhos que vocês enxergam para isso
atualmente. Eu acho um pouco assustador o dado que você colocou de 94% das pessoas no Brasil acharem que, no futuro, as empresas é que vão ser responsáveis pela igualdade social, né, mais do que os governos. E, ao mesmo tempo, até porque, pelo que você falou, as empresas estão preocupadas. Pô, eu vou ficar 3 anos com a pessoa? Não vou ficar 3 anos, eu quero, né, poder mandar ela embora se ela não se adapta, então eu vou contratar ela temporário. Eu acho que isso não é uma preocupação da empresa, né, essa igualdade social, não é essa a primeira preocupação dela. Então, como que essa característica do Brasil, essa situação nossa particular, como vocês veem essa saída para esse desemprego e quais são esses principais empecilhos que vocês enxergam para isso acontecer, independente de governos e empresas? Só uma observação na pesquisa, quando a gente fala de 90 e poucos %, não é que o governo vai trazer, é que as pessoas vão ter uma percepção de melhoria, de bem-estar decorrente dessa nova sociedade ou do ecossistema. Não. Ela entende que ela vai ter um benefício social melhor, ou seja, os serviços que você vai ter, a gente deu até o exemplo, você tem uma série de situações que essa transformação digital melhora a nossa vida de alguma forma, né? Ou seja, os exemplos aqui são os serviços de internet banking, os serviços de varejo que você pode usar, os serviços de transporte, etc., vão melhorar a nossa vida de alguma forma. É mais voltado a esse lado do que ao emprego em si, né? Se não, concordo que no momento que a gente está aqui no Brasil com 13, 14 milhões de desempregados e uma dificuldade de equacionar, aliás, se a gente tivesse essa resposta aqui, a gente já ia lá no Bolsonaro contar para ele como ele resolveria, que tenho certeza que ele resolveria o problema do nosso país, tá certo? Mas a gente até brinca, aproveitando que ele é um caso de home office de sucesso, tá certo? Que ele ficou em casa trabalhando e foi eleito, tá certo? Mas mas esse é um ponto. Se a gente pegar o que aconteceu, por exemplo, o Uber é um dos maiores casos de sucesso aqui no Brasil, a expansão que eles tiveram pela questão do trabalho temporário. A gente tinha muita gente disponível, não é pelo Uber em si, mas é a possibilidade de alguém começar um trabalho rápido e ter algum nível de renda, porque muitas vezes as pessoas, quem passou por isso e tem amigos, tenho certeza que a gente tem, família ou amigos, a pessoa, muitas vezes, o fato não é tanto só a remuneração, é um dos problemas. Ficar sem emprego é um problema. É um aspecto social complicado, é um aspecto que a pessoa tem que ter uma atividade. Então, isso cumpre uma destas atividades. Ele tem uma atividade, mesmo que não seja aquilo que ele esperava, ele resolve um problema. E a gente vai ter cada vez mais situações dessas como o Uber, ou seja, ele não é um empregado daquele tradicional, com registro em carteira, com aquela condição de que ele tem os benefícios que o INSS traz, ou que ele teria de uma grande empresa, mas ele vai ter que ter uma competência para fazer algo, o que a gente tem chamado, que é um termo meio feio também, que é o conceito de uberização do serviço. Tudo que você transforma em algo que vira um serviço, a pessoa pode fazer aquilo temporariamente, ela pode fazer isso várias vezes. Como adequar, e é um pouco do que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, a gente já falou, a gente já tem um problema de demissões ou de desligamento, ou de desemprego em massa. A gente já tem isso. Esse dado para o Brasil já é dado. A gente está há 3 ou 4 anos de recessão, a gente não cresce, com isso a gente não gera novos empregos, a gente perde, e com isso eu já tenho essa situação. Então, no Brasil, tecnicamente, é mais fácil ele sair dessa posição hoje, porque qualquer incremento de PIB ou de novas soluções, ela pega uma parcela disso aqui. O problema está muito mais até nos países mais desenvolvidos, que é o que já dizem que vai ter o novo ciclo de crise Estados Unidos e China, onde esse momento não aconteceu. E aí, como é que você recompõe centenas de milhões de pessoas numa eventual crise? Então, a gente já vai ter uma vantagem, se a gente pode dizer assim, que a gente já parte de uma base ruim, onde o nível de desemprego é alto, e qualquer solução que você der, você começa a equacionar melhor isso e ter uma pessoa. Só que as pessoas têm que ter qualificação, têm que estar dispostas a fazer isso, e tem que entender que isso é um novo momento da carreira ou da vida dela, onde ela não vai ter mais nenhum emprego público, que ela vai ter a estabilidade, ela não vai ter mais o governo garantindo os seus benefícios, a sua previdência. A gente está discutindo agora como é que resolve o problema da previdência. É um problemaço, porque as pessoas vivem mais, custa mais, e não tem mais de onde tirar esse dinheiro. E as pessoas vão ter que entender que vai depender mais dela do que da grande empresa, do grande banco, do setor público ou de alguém, e ela vai ter que ir atrás disso e ela vai achar. Espaço, eu garanto, para todos vocês, e a gente vê isso, sempre vão existir para as pessoas qualificadas e boas. A gente nunca vivenciou um caos social total que isso fosse impeditivo das pessoas terem. Mas é mais difícil, sem dúvida alguma, porque a competitividade, a régua, que o Ricardo comentou aqui, é verdade. Para você garantir, isso a gente vê lá também, na própria Deloitte, para você contratar hoje os requisitos, o processo de seleção é muito mais complexo, muito mais abrangente, não só de testes de
a forma de avaliação, etc, etc. E só para completar uma curiosidade aqui, para passar para o Ricardo, quando eu fui do começo do ano para cá, que eu fui visitar várias dessas empresas de tecnologia, uma dessas empresas comentou que eles tinham robotizado todo o processo de seleção, até uma curiosidade. E aí eles disseram que 100% do processo deles de captura de pessoas, entendimento do currículo, as entrevistas, todo ele robotizado. Eles perceberam que o robô estava sendo discriminatório nas suas escolhas. Por quê? Porque eles começaram a pegar os dados do que tinham e começaram a descobrir que o que eles precisavam não era o que o robô estava fazendo, porque ele estava se baseando em algumas premissas. Então, eles tiveram que recalibrar o robô e colocar pessoas para ponderar isso e até colocar um lado mais humano. Só para dizer que a gente acha que tudo é robotizado e quem deu esse dado foi uma pessoa de inovação, de uma empresa de alta tecnologia, dizendo que isso é uma nova realidade que eles não imaginavam que fosse feito. E só para mostrar que a gente, recursos humanos, tem um peso muito grande e que não é o robô que vai resolver todos os problemas. Com pouquíssimos pontos para adicionar, talvez aonde eu vejo que a tecnologia ela traz uma oportunidade é justamente o acesso para quem quer fazer além do que está sendo feito. E eu concordo contigo, eu acho que o brasileiro ele tem um espírito empreendedor que o que a gente precisa se preocupar é em dar qualificação e ferramentas. Eu estava há 15 dias atrás na China e algo que me chamou muito a atenção foi que no próprio escritório da Michael Page, onde lá em Xangai nós temos pouco mais de 300 pessoas, mais de 50% das pessoas que trabalham lá têm um trabalho por fora, que é vender alguma coisa ou no Taobao ou no WeChat, que são as plataformas que ele tem, e assim, os chineses são super empreendedores. Então, o que eu vejo também é cada vez mais, mesmo quem tiver a oportunidade do emprego formal, talvez não vai se contentar com isso. Acho que é um mundo de possibilidades vai trazer formas de atuar. Porque, no fundo, assim, se a gente for olhar a história, o que as empresas foram habilidosas? Você tinha tarefas complexas, você terceiriza quem é bom em cada coisa, eu uno todas essas pessoas garantindo uma renda em cima disso, e depois eu vendo por um valor muito maior, dou o dinheiro para essas pessoas e fico com a maior parte do lucro. No fundo, você está rearranjando uma forma como você organiza o trabalho. Se você consegue desmembrar isso e dar mais acesso de quem tem a capacidade de executar para entregar diretamente e tirar o intermediário, porque, no fundo, o que a gente está falando de tecnologia é tirar intermediário. Parte do papel das empresas é intermediar como você agrega as funções. Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós temos mais 2 perguntas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês enxergam o impacto da Revolução Industrial e o futuro do trabalho nas pessoas, nas classes mais pobres, que não têm acesso nem à água, à energia elétrica e quem dirá a educação. Então, como é que vocês acham que vai impactar essa classe? Deixa eu virar para cá, fica mais fácil. Bom, primeiro que eu acho que o problema dessas pessoas, assim, eles não estão acompanhando revolução nenhuma, né? A hora que você olha a pirâmide de Maslow lá, você começa falando de necessidades básicas. Então, assim, a hora que ele começar a ter acesso à água, à comida, à segurança, a hora que você olha ali, a gente vai começar a colocar essas pessoas num outro patamar de entender como é que a gente eventualmente qualifica e depois, a partir daí, como você insere. Então, é muito interessante a tua pergunta, porque eu acho que assim, a gente está falando de tantas etapas antes, que essa discussão aqui, eu acho que ela encaixa a partir da página 20, vamos colocar dessa forma. Esse é o grande ponto. E quando você fala em dar acesso a todo mundo, é um discurso, obviamente, que todo mundo é a favor, né, de falar, poxa, imagina a quantidade de pessoas que viviam com menos de $1, hoje conseguem ter acesso à comida, mas, poxa, não é simplesmente dar acesso, é como é que você faz isso sem destruir o planeta, né? Você tem um outro ponto também, não, todo mundo agora tem acesso, quer comer carne, tá? E qual que é o impacto que isso gera também dentro da dinâmica, tá? A partir do momento onde você tem pessoas que se contentam além do prato de comida, a complexidade de deixá-las felizes se torna cada vez mais complexa. Então, assim, como é que você vai liderar elas? Porque, no fundo, a gente está falando muito de governo. A prática que os governos estão preocupados assim, é uma estabilidade mínima social para não vir uma grande revolução e levar embora, né? Então, assim, é onde entra a outra grande complexidade. Então, assim, como você gerenciar isso, na minha opinião, é ter certeza que a discussão para resolver esses problemas ela não está na forma como a gente está colocando, é um passo antes. O que eu sou razoavelmente otimista é que a tecnologia ela pode certamente
facilitar a construção, né, de soluções para esse problema. Então, quando você fala de você ter água potável, de você gerar um alimento mínimo, aí sim a gente pode continuar, mas eu acho que a discussão do trabalho vai lá para frente. De fato, né? As questões aqui são complexas e a gente deveria até assim, refletir isso de uma maneira diferente. Mas eu concordo que o que nós estamos falando aqui ele tem um viés muito maior para as grandes empresas, corporações, os executivos e tal, que é o nosso dia a dia. Mas ele tem um efeito social, sim, e o que a gente tem visto as empresas, os governos muito preocupados com essa camada. Isso não é uma coisa só do Brasil. Essa diferença social ela acontece em vários países, poucos são os países, né? A gente tem aí no ranking meia dúzia de países que realmente se destacam, ou seja, a Finlândia, a Suíça, a Suécia, etc. E ainda assim tem problemas também sociais, tem problemas de corrupção, só que não é no nível que a gente tem. Então, o que, e eu concordo com o Ricardo, o que a gente tem que falar aqui não é que essas pessoas vão se qualificar para a Revolução Industrial, a Indústria 4.0, porque esse mundo é muito distante. Nós estamos falando aqui de uma... Só que esta transformação aqui afeta muito a vida dessas pessoas, porque quando você tem uma tecnologia aqui que, por exemplo, melhora a estrutura de uso de água mais inteligente na casa das pessoas, por algum tipo de sensorização que evita o desperdício, ele está melhorando muito a qualidade da água potável que chega e como é que ela vai ter o uso e como é que ela garante que não vai esgotar lá na frente. Quando ela tem um problema de alimentação e que você consegue ter algum tipo de componente que ajuda, Então, isto aqui faz um grande efeito aqui. Só que aqui você tem que resolver problemas básicos que, ao longo do tempo, isso melhora e aí você vai transformando e você vai tendo um acesso, por exemplo, de melhoria de educação e você consegue ter a virtualização da educação de pessoas que não precisam se locomover, como a gente vê hoje. Eu quero ficar 3, 4 horas para atravessar de barco, para ir para uma escola que é horrorosa. Se ele tiver um mínimo de comunicação lá, ele consegue ter algum tipo de ensino melhor. É assim que você vai melhorar, mas isso nós vamos levar aí algumas, provavelmente, anos ou décadas para que isso realmente a gente sensibilize essa parcela da população. Não é daqui que você vai transformar isso automaticamente. Isso tem um processo difícil. É mais uma questão para a gente levar para os nossos presidentes aí, já com soluções que a gente tivesse já seriam ótimas, mas é uma ótima questão. Bom, pessoal, dá tempo de mais uma pergunta? Ainda não? Uma última pergunta rápida. Aqui. Eu achei super interessante aquela linha do tempo que você trouxe sobre o que a gente buscava na competência do que a gente recruta de profissionais, né? E o que eu acho legal é assim, a gente realmente mudou o mindset do que a gente busca, mas o que eu sinto na prática é que a gente não mudou o mindset no momento do que a gente está fazendo entrevista. Acho que a entrevista ainda é muito engessadinha, né? O gestor ali e a pessoa que está buscando emprego, o que você faz, onde você estudou. Então, como é que a gente faz para realmente mudar esse perfil da entrevista e a gente conseguir, na entrevista, identificar os skills, a cultura, o que a gente realmente busca desse profissional para a gente não errar na hora da gente trazer para dentro de casa? Acho que dois aspectos são importantes de serem colocados. Acho que, primeiro delas, sem dúvida nenhuma, a entrevista ainda é muito quadrada. A sensação que eu tenho é que o candidato ele nem consegue falar tudo que ele sabe, né? Porque ele tem só o que está sendo perguntado. E aí, o que é pior, né? Quando o candidato vai falar, ele fala de tudo. E aí ele parece aquele vendedor que abre o portfólio dele falando, olha, eu tenho tudo isso para vender, o que você quer comprar? E, na verdade, assim, a gente não gosta de vendedor assim, né? Ninguém gosta daquele vendedor que abre catálogo. O que a gente quer é alguém que entenda o nosso problema e, a partir daí, você ofereça o que precisa. Particularmente, eu gostaria que o processo seletivo fosse invertido. Na verdade, assim, o candidato entende o que a empresa tem de desafio, o que ele tem de problema, qual é o modelo da empresa, e, com base na experiência dele, ele conta o que ele pode fazer para resolver com o que ele traz, né? Um pouco do meu lado do idealismo. Agora, onde eu acredito que a tecnologia pode ajudar a resolver, né? Uma das coisas que eu acho super legal, por exemplo, que o Google faz, não vou dar tantos detalhes técnicos porque eu ajudei a desenhar algumas coisas, então não posso dar tantos detalhes, mas eles são muito bons, por exemplo, de identificar o que você gosta de fazer, o que te faz feliz e no que você é bom. Basta dizer que você hoje pesquisa alguma coisa no Google e aquele negócio te persegue, né, para tudo quanto é lado depois. Então, o que acontece? Eu consigo encontrar um profissional que adora desenvolver em Java, por exemplo,
E aí o que eu faço? Eu trago ele para dentro de casa e ele adora. É como jogar videogame. Eu adoro, eu faço isso muito. Aí eu viro para ele e falo assim, cara, não trabalha mais do que 6 horas, fica tranquilo, não tem problema. E ele vai trabalhar 12 horas. Eu falo assim, não trabalha 6 horas. Ele vai para casa tomar banho pensando em Java, e aí ele está produzindo para a empresa, e fala, não, mas eu vou te dar 20% para você pensar no que você quiser. Então as empresas são muito habilidosas, que estão conseguindo ter sucesso, identificar no que o cara é bom e no que ele ama de paixão fazer. Aí você contrata ele e fala, não precisa trabalhar tanto. Não, mas eu quero, é porque é gostoso e porque eu faço o que eu entrego. Então, o que eu acho que a tecnologia pode ajudar é trazer, quando a gente fala muito de qualidade de vida, é só tomar cuidado, será que a qualidade de vida está em eu fazer mais o que eu gosto de fazer ou eu me livrar mais rápido de um trabalho que eu não gosto, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa complexidade. Não tem assim, a gente tenta modernizar o processo de seleção, o cara falou, é verdade. A gente já até analisou, já tem até alguns robôs que a gente faz para pré-qualificar. Peguei esse exemplo de que o robô já pode, mesmo que você vá para o limite, ele também tem erros, mas acho que assim, o que a gente tem visto nos últimos anos é essa relação entre empregado e empregador, tentando buscar um equilíbrio maior, assim, essa preocupação que a gente não tinha tanto no passado do bem-estar, do que a pessoa quer fazer, por que ela quer fazer aquilo, ainda que essa discussão ela fica num nível muito superficial, mas ela tem acontecido, então ela vai melhorar isso ao longo do tempo. Isso é um pouco paradoxal em relação ao que a gente vive no Brasil hoje, porque você está discutindo o que a pessoa quer fazer, o bem-estar, na verdade, com 13, 14 milhões de pessoas pedindo emprego, então é difícil você perguntar o que você quer fazer, porque se você falar, você não quer fazer, você tem mais 60 mil aqui que querem fazer isso aqui. Então, você pode optar, mas é uma relação que é importante, porque se a pessoa não for fazer, se ela quiser... aquela história que a gente brinca lá no escritório, que as pessoas elas enganam pouco por pouco tempo, mas não muito por muito tempo. Então, se você vai entrar numa função que você vai fazer, porque você contou o que você queria, mas não é bem aquilo, é uma questão de tempo que... ou a pessoa vai ficar frustrada, ou a empresa vai ficar frustrada com você. Então, essa relação de sinceridade, ela tem aumentado, mas é difícil esse equilíbrio. Mas, quanto mais você estiver fazendo aquilo que você gosta e você atender o que a empresa espera, é o melhor. E a tecnologia pode ajudar muito, porque ela traz alguns dados, gostei até do que o cara comentou aí, de você ter o seu blockchain do seu histórico profissional, onde você já pegaria isso pronto, seria um avanço enorme para você tratar com aquilo, porque às vezes você quer extrair do candidato alguns dados que muitas vezes não é exatamente aquilo que ele te conta, e aí é difícil você tentar capturar, e etc, etc. Mas é o futuro, né? Vamos eliminar um pouco do que a gente está vivendo no país, pelo nosso momento de crise e saída disso, para um momento mais estabilizado, que a gente vê lá fora, como a gente conduz o processo de seleção lá fora, que essas condições são muito mais tratadas, ou seja, entre o que a pessoa espera, o que a gente espera, e tentar equacionar isso de uma forma melhor. Bom, senhores, essa conversa foi muito interessante, com certeza ficaríamos aqui até mais tempo. Eu peço a cada um de vocês uma consideração final, se vocês quiserem, rapidamente, se vocês quiserem fazer um fecho daquilo que vocês apresentaram hoje. Não? O que eu vejo é que a maior parte dos profissionais, ele segue a carreira com base nas primeiras oportunidades que ele teve, à medida do que a empresa vai dando para ele. E isso, muitas vezes, o profissional não para refletir qual é o propósito, quais são os valores, porque isso é base para buscar qualificação. Aqui a gente está falando muito de qualificação, mas isso não deveria estar diretamente ligado só para onde o mercado está indo. Acho que tem uma base para a felicidade, que é assim, o que isso encaixa comigo? Porque quando a gente fala de massificar a customização, isso tem a ver também com o que eu posso oferecer para o mercado de trabalho. Então, assim, esse protagonismo, né, à medida que eu tenho acesso, cara, pode fazer toda a diferença em como eu vou lidar com a minha carreira. Eu diria assim, que isso eu vou falar por conta da sua pergunta, do que eu tenho visto do ponto de vista pessoal. Assim, eu também tenho uma preocupação. Eu sou otimista por definição. Acho que a gente sempre vai ter dias melhores, né? O dia de amanhã é sempre melhor que o de hoje, e assim sucessivamente. Depende muito da gente nessa visão. E eu tenho um exemplo prático, que é mesmo, a gente estava conversando na experiência, tempo profissional, eu vou completar aí 35 anos de carreira, chegando próximo a 50, eu resolvi que eu tinha que me reciclar, voltamos, inclusive nós estamos fazendo mestrado junto, porque eu achei que isso era importante para mim, não é só para a minha carreira. Pessoalmente, eu achei que esse tipo de transformação que a gente está vivenciando, eu tinha
esse tipo de pesquisa na mão e etc. Ou seja, entender melhor a inteligência artificial, essa parte cognitiva, robótica, etc. E o que muda isso no comportamento humano, na administração, nas empresas, na sociedade, foi algo que me fez bem estudar. E eu não precisei de alguém que chegasse para mim e falasse assim, olha, Ronaldo, faz o seguinte, cara, vai lá estudar, a empresa chega para mim e fala, ó, está no momento de você se reciclar. Não, eu fui lá por minha conta. E eu acho que isso é que falta um pouco, a gente vê inclusive lá dentro, mas a gente tem que fazer essa autoanálise. Será que eu tenho que esperar alguém, ou eu tenho que realmente é o momento de eu me reciclar e eu me aprofundar em alguma dessas áreas e eu me requalificar para esse novo cenário? Porque se a gente esperar, e eu, como eu falei, dessas minhas viagens eu tive uma grande oportunidade, aproveitei, logicamente, mas de um cientista de tecnologia que é envolvido muito com inteligência artificial, dizendo o seguinte, que tudo que a gente tem de conhecimento, principalmente nesta nova era, ele, em 3, no máximo 5 anos, ele deteriora completamente. Então, da nossa formação, do que a gente leva, em 3 a 5 anos, pessoal, pasmem, mas isso não serve, vai ir para quase nada ou muito pouca coisa. Significa que em 3 a 5 anos a gente tem que obrigatoriamente se reciclar para ter uma nova competência, para ter um novo momento, para poder se adequar a esse cenário. Foi isso também que acabou me movendo. Então, oportunidades tem, o mundo está aí cheio de coisas novas, cheio de gente inventando, criando, mas depende muito mais da gente do que esperar que isso aconteça, esperar que a minha empresa, esperar que o meu chefe ou meus amigos, ou o que aconteça para isso melhorar. Eu acho que essa questão de atitude vale muito. Perfeito. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Garimpo, agradecer à Arena Santander por ter aberto esse espaço. Foi um prazer ter vocês conosco. Acompanhem nossa programação para os próximos eventos. Muito obrigado e bom fim de semana. Segura. Opa. Eu queria agradecer muitíssimo. Eu cheguei atrasada com meu chefe de 2 anos, né? Você falava do seu filhote de 3 meses, e eu fico pensando no horizonte que vocês curtiram para a gente, das oportunidades, uma envergadura inaudita, né? Do que será dessas safras aí pela frente, é absolutamente fascinante. Agradeço demais vocês terem participado, as nossas conversas ao longo dos últimos meses. Ricardo, Ronaldo, Cláudio, meu veterano de fé, né? Obrigadíssima pela participação. Queria aproveitar para 2 segundinhos, chamá-los para os próximos encontros. A gente tem 2 projetos que se alternam na Arena, para quem estiver aqui pela primeira vez. Este, que se chama Meu Futuro é Agora, e um outro que se chama Diálogos Startupeiros. E a cada mês a gente reúne em uma temática específica, uma startup do Brasil e uma de algum canto menos provável do mundo, sobre um tema fascinante. E o tema fascinante da vez, agora dia 24, daqui a 2 sábados, será a economia circular. Então, a gente vai reunir a Bumera, do Gui Bramer, aqui de São Paulo, que transforma tudo que é descarte em insumo para alguma outra coisa, né? Aliás, outra questão que dialoga com vocês traziam, e grandes empresas, enfim, um trabalho maravilhoso, e vai trazer pela primeira vez de Monterrey, que não é exatamente um espaço no qual a gente imagina que a inovação esteja efervescente, um caso incrível de um menino que resolveu ficar no Brasil uns dias a mais depois da palestra para comemorar seus 30 anos, que fez uma startup chamada Genius Food. E o que ele faz é pegar tudo que é descarte de comida antes que se transforme em lixo, caroço de abacate, casca de banana, o que for, fazer não uma ração, mas transformar na gastronomia da economia circular. Então, aqueles molhos paradisíacos, aquelas coisas indescritíveis, desejos de consumo de todos os gulosos do mundo, isso é o que eles fazem, enfim, mega premiados no mundo, primeira vez no Brasil. Seria muito bacana se vocês pudessem participar, os meninos já estão pré-convidados, vocês todos. Dia 24, também, das 11 à 1. E, encerrando este projeto, Meu Futuro é Agora, será, dia 8, um debate para passar a cidade em revista, especialmente a cidade de São Paulo. Então, a gente vai reunir o Carlos Leite, que é arquiteto, urbanista, enfim, teve várias posições no público e privado, no seu escritório, é professor Mackenzie. O Mauro Cagliari, que é um grande apaixonado pela cidade, promove encontros para a gente passear a pé, enfim, é colunista do Estadão. E o Facundo Guerra, que é um empresário que, como vocês sabem, vive tentando fazer com que o espaço no qual está seja ressignificado na cidade. Então, dia 24, os diálogos, dia 8, o Meu Futuro é Agora. Espero que vocês possam comparecer, porque a gente se enriquece a cada vez quando tem o privilégio de receber vocês nos descortinando aí de novo novas possibilidades. Muitíssimo obrigada, um bom fim de semana. Agora, se vocês quiserem dar um pulinho no Mirante, ainda não estava chovendo quando eu cheguei, dá para ter uma vista espetacular quem ainda não tiver visitado. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Ricardo Basaglia, sou Managing Director da Michael Page.
Bom, eu já conheço a Garimpo há algum tempo, sou fã do trabalho do Alejandro, sou fã do trabalho da Cainha. Acho que o impacto que eles causam, por onde passam, é fantástico, sempre com muito conteúdo, com muita profundidade e fazendo essa troca que a gente está vendo aqui, que é muito interessante, mas principalmente provocadora. Você sai com algo diferente para levar para casa. Eu sou o Ronaldo Fragoso, eu sou um consultor de empresa, sócio da Deloitte. Acho que o momento que a gente está vivendo aqui no país, né, assim, não só o momento econômico, o momento político, a gente teve aí, acho que, uma oportunidade para refletir com as pessoas, os desafios que elas vão ter, o que vai acontecer aí nos próximos meses ou anos. Então, essa questão do futuro do trabalho, ela é bastante interessante porque ela afeta tanto as pessoas, como as empresas, como a sociedade. Então, é um momento de reflexão para todos nós. Acho que foi super oportuno a discutir esse assunto porque é importante para todo mundo. Victor Falasca Megido, eu sou consultor, educador e autor. O tema é um tema essencial, o futuro do trabalho é o futuro do homem, né? Os italianos dizem que o trabalho dignifica o homem. Então, falar de futuro do trabalho é falar de dignidade humana.